O molho de cranberry ainda estava quente em minhas mãos quando meu marido destruiu 35 anos de casamento com 7 palavras. Inês sempre foi um peso morto nesta família. A tigela de cerâmica escorregou dos meus dedos, atingindo o chão de madeira da nossa sala de jantar com um som semelhante a um tiro. O molho de cranberry espirrou pelo tapete persa que a mãe de Pedro tinha nos dado em nosso 10-grau aniversário. O mesmo tapete que eu tinha lavado à mão 2 vezes por ano durante 25 anos. O mesmo tapete onde nossos filhos deram seus primeiros passos, onde desembrulhávamos os presentes de Natal e celebrávamos as formaturas e fingíamos que éramos felizes. O riso começou imediatamente. Meu filho David, de 32 anos e muito parecido com o pai, bufou em sua taça de vinho. Minha filha Sarah cobriu a boca, mas eu podia ver seus ombros tremendo com risinhos contidos. Até meu caçula Miguel, que acabara de completar 27 anos, estava sorrindo enquanto se servia de mais recheio. Mas foi minha nora, Joana, quem riu mais alto, jogando a cabeça para trás como se Pedro tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Oh, meu Deus, Pedro, isso é terrível, ela ofegou entre risos. Mas tão certo. Eu estava ali, paralisada, ao lado da mesa que eu tinha passado 2 dias preparando, usando o avental que eu tinha bordado com folhas de outono em setembro passado, rodeada pelas pessoas a quem eu tinha dedicado toda a minha vida adulta a servir. O peru que eu estava regando desde as 4 da manhã estava dourado e perfeito no centro da mesa. Os pãezinhos caseiros ainda estavam quentes do forno. A caçarola de batata doce com a cobertura de marshmallow que demorava 3 horas para preparar corretamente, fumegava suavemente em seu prato de cristal. O prato de cristal da minha avó. Aquele que eu tinha prometido a mim mesma que passaria para Sarah um dia. Tudo isso ignorado enquanto minha família ria da piada que era a minha vida. Peso morto. Pedro repetiu, saboreando a frase em português que havia aprendido com seu amigo de golfe Carlos. É isso que você é, Inês. Sempre foi, nos arrastando para baixo com seus pequenos hobbies e suas ideias malucas. A ideia maluca a que ele se referia havia sido mencionada exatamente uma vez, timidamente, com esperança, durante o prato de entrada. Pequeno bed and breakfast. Algo com que eu sonhava, desde que os filhos saíram de casa há 3 anos. Eu até tinha encontrado uma propriedade. Uma casa vitoriana em Vermont, que precisava de reforma, mas tinha boa estrutura, caráter, potencial. Acho que poderia ser maravilhoso. Eu tinha dito baixinho, passando a tábua de queijos que me levara 1 hora para arrumar corretamente. Com os filhos crescidos, poderíamos recomeçar, viajar, conhecer novas pessoas. Eu poderia finalmente usar meu diploma de hotelaria. O diploma de hotelaria que eu tinha tirado aos 38 anos, fazendo aulas noturnas enquanto trabalhava em tempo parcial, e ainda conseguia ter o jantar na mesa todas as noites às 18h30. O diploma que eu nunca tinha conseguido usar porque alguém precisava levar Sarah ao treino de futebol, ou David à equipe de debate, ou Miguel às aulas de guitarra, ou Pedro ao aeroporto para mais uma viagem de negócios onde ele voltaria, exausto e expectante, esperando que eu massageasse a tensão dos seus ombros e ouvisse suas queixas sobre clientes exigentes. Um bed and breakfast. Pedro tinha dito, cortando seu peru perfeitamente preparado com precisão cirúrgica. Com que dinheiro? Inês, com que experiência de negócios? Você nunca gerenciou nada mais complicado do que uma arrecadação de fundos da Associação de Pais. Eu dirigi o leilão de caridade da igreja durante 8 anos. Eu tinha dito, odiando o quão defensiva eu soava. Organizei a campanha de alimentos comunitária, que arrecadou mais de 50 mil euros. Gerenciei o orçamento doméstico durante 3 recessões, e ainda economizei o suficiente para. Isso não é o mesmo que gerenciar um negócio. David tinha interrompido, sua voz com o mesmo tom de desdém que havia herdado do pai. Mãe, você não pode simplesmente decidir se tornar empresária aos 64. Não é assim que o mundo real funciona. Além disso, Sarah tinha acrescentado, sem levantar os olhos do celular onde estava, sem dúvida, publicando fotos da minha refeição cuidadosamente preparada no Instagram sem dar crédito. Você iria odiar lidar com estranhos o tempo todo. Você não é exatamente social. Não social. A mulher que tinha organizado jantares para os colegas de Pedro durante 3 décadas, que tinha organizado festas de rua no bairro e arrecadações de fundos escolares e galas de caridade,
que tinha sido a esposa política perfeita durante a breve passagem de Pedro como vereador, sorrindo e conversando e lembrando-se dos nomes de todos e dos feitos de seus filhos. Mas eu tinha aprendido há muito tempo que minha família tinha uma capacidade notável de esquecer minhas contribuições no momento em que elas deixavam de ser convenientes. Era apenas uma ideia, eu tinha dito finalmente, estendendo a mão para minha taça de vinho e notando como minha mão tremia ligeiramente. Algo para pensar para o futuro. Foi então que Pedro proferiu seu veredicto. Peso morto. E todos se le riram. Agora eu estava entre os restos do meu jantar de ação de graças. O molho de cranberry infiltrando-se no tapete antigo, enquanto minha família continuava sua refeição como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de reduzir 35 anos da minha vida a uma piada. Inês, Pedro disse sem levantar os olhos do prato. Você vai limpar isso ou vai ficar aí parada a noite toda? Eu olhei para ele. Realmente olhei para ele pelo que pareceu ser a primeira vez em anos. Pedro Walsh, 67 anos, cabelo grisalho e ainda bonito da maneira que homens de meia idade com dinheiro e confiança costumavam ser. O mesmo homem que me tinha encantado em um encontro universitário em 1985, que me tinha prometido aventuras e parceria e uma vida cheia de possibilidades. Em algum momento, essas promessas tinham se transformado em expectativas. Eu cozinhava, limpava, gerenciava, organizava, facilitava e desaparecia. Eu tinha me tornado a infraestrutura invisível que mantinha a vida dele funcionando sem problemas. Tão invisível que minha própria família não conseguia me imaginar como mais nada. Na verdade, Pedro, eu disse, minha voz surpreendentemente firme, acho que vou deixar. Desamarrei meu avental de folhas de outono, aquele que eu tinha passado horas bordando enquanto via os programas de detetives de Pedro, aquele que tinha parecido tão festivo esta manhã, quando eu tinha posto meus brincos bons e esperado por um agradável jantar em família, e deixei-o cair em cima da bagunça do cranberry. Que diabos está acontecendo com você? A voz de Pedro tinha o tom que ganhava quando sua rotina era perturbada. Este é o tapete da sua avó. Sim, é. Eu caminhei até o armário dos casacos e tirei meu casaco de lã azul marinho, aquele que eu tinha comprado há 3 anos, mas raramente usava porque Pedro dizia que me fazia parecer que eu estava me esforçando demais. E agora é seu para limpar. Mãe, a voz de Miguel tinha a primeira nota de incerteza que eu tinha ouvido dele durante toda a noite. Aonde você vai? Eu parei à porta da frente, olhando para minha família. Eles estavam sentados à minha mesa, debaixo do lustre da minha avó, na sala de jantar que eu decorei, e mantive, e amei, olhando para mim como se eu fosse uma estranha que tinha entrado em suas vidas por acidente. Talvez eu fosse. Vou descobrir se sou realmente um peso morto, eu disse, calçando as luvas de couro que tinha recebido no Natal passado de Sara. Luvas práticas, marrons e esquecíveis que combinavam exatamente com o que ela pensava de mim. Ou se vocês se esqueceram de como é carregar a si mesmos. Saí para a noite de novembro, deixando a porta aberta para que pudessem ouvir o motor do meu carro ligar, pudessem me ouvir sair da garagem da casa que eu tinha chamado de lar durante 28 anos. Dirigi pelo nosso bairro tranquilo, onde todas as casas estavam iluminadas com o brilho aconchegante de jantares em família e jogos de futebol, onde outras mulheres da minha idade estavam provavelmente carregando máquinas de lavar louça e embrulhando sobras e fingindo que suas vidas eram exatamente o que sempre tinham sonhado que seriam. Mas eu não fui para casa, para nossa casa vazia com suas almofadas perfeitamente coordenadas e cozinha impecável e quarto de hóspedes que estava sempre pronto para visitantes que raramente vinham. Em vez disso, dirigi até o Marriott, nos arredores da cidade. Registrei-me em um quarto com vista para a rodovia e sentei-me na cama genérica do hotel com meu celular nas mãos. A mensagem de Pedro chegou às 23h30. Isso é ridículo. Volte para casa. À meia-noite. Inês, você está se envergonhando. Às 0h30. Está bem. Faça birra à vontade. Mas você vai pagar o quarto de hotel sozinha. Desliguei o celular e abri meu notebook. A casa vitoriana em Vermont ainda estava à venda. Eu tinha estado secretamente verificando o anúncio todas as semanas durante 2 meses, memorizando as fotografias da varanda envolvente e do quarto da torre, que seria um canto de leitura perfeito para os hóspedes.
Mas Vermont de repente parecia muito perto, muito pequeno, muito parecido com a vida da qual eu estava tentando escapar. Abri uma nova janela do navegador e digitei 6 palavras que mudaram tudo. Propriedade remota para venda, Alasca. As fotografias que encheram meu ecrã mostravam céus infinitos e natureza intocada. Montanhas que nunca tinham ouvido minha família rir às minhas custas. Lagos que refletiam possibilidades em vez de limitações. Às 3 da manhã, eu a tinha encontrado, 50 hectares nos confins do nada. A 4 horas de Anchorage, com uma cabana de madeira que precisava de trabalho e uma vista que não precisava de nada além de apreciação. Às 4 da manhã, eu tinha transferido o pagamento inicial da conta poupança que Pedro não sabia que eu tinha, a herança dos meus pais, que eu tinha estado investindo cuidadosamente durante 15 anos, enquanto ele fazia piadas sobre meu dinheiro para compras. Ao nascer do sol, eu estava dirigindo para o norte, em direção a uma vida que finalmente se encaixaria na mulher que eu sempre tinha sido por baixo do avental e das expectativas e do peso das limitações dos outros. Pedro tinha razão em uma coisa. Eu tinha estado carregando um peso morto durante 35 anos. Mas não tinha sido eu. A voz do agente imobiliário estalou no meu celular como um trovão distante. Preocupação profissional mal disfarçando o que eu suspeitava ser alarme genuíno. Sra. Walsh, tenho que perguntar. Tem certeza desta decisão? Comprar propriedade sem a ver é sempre arriscado. Mas o Alasca, Patricia Meadows fez uma pausa, e eu podia ouvir papéis sendo remexidos ao fundo. Bem, não é exatamente um país de aposentadoria para a maioria das pessoas. Eu estava à janela do meu quarto de hotel, vendo o nascer do sol do Kansas pintar o céu em tons de âmbar e rosa, e sorri pela primeira vez em meses. Sra. Meadows. Passei 35 anos tomando decisões seguras. Como isso me correu? Eu entendo, mas esta propriedade em particular é bastante remota. O vizinho mais próximo fica a 12 milhas. A estrada de acesso não é mantida pelo Estado, e a cabana, embora estruturalmente sólida, não está ocupada há 3 anos. Perfeito. Outra pausa. O vendedor pede um fechamento rápido, só dinheiro, tal como está. Sem inspeções, sem contingências. É incomum para alguém da sua demografia. Minha demografia, mulher de 64 anos, provavelmente divorciada, provavelmente desesperada, provavelmente tomando uma decisão emocional da qual se arrependeria quando a realidade se instalasse. Patrícia estava sendo gentil ao não dizer isso diretamente. Sra. Meadows já transferiu o valor total da compra para sua conta calção. A propriedade é minha a partir das 9 desta manhã, correto? Shim Shenhuro. Parabéns. Suponho que espero que considere contratar empreiteiros locais antes de tentar quaisquer grandes reformas. O clima lá em cima pode ser desafiador. Desafiador. Como se 35 anos de casamento com Pedro Walsh não tivessem sido uma excelente preparação para climas desafiadores. Depois de terminar a chamada, sentei-me na cama do hotel e olhei para meu celular, percorrendo 17 mensagens de texto, às quais eu não tinha respondido. A raiva de Pedro tinha evoluído durante a noite de irritação para indignação e para o que parecia ser pânico genuíno. Inês, isso já foi longe demais. Os miúdos estão preocupados. O que quer que esteja errado, podemos resolver. Volte para casa. Vou ligar para o Dr. Harrison. Você está claramente tendo algum tipo de colapso. Dr. Harrison, nosso médico de família há 20 anos, que me tinha receitado antidepressivos quando eu tinha mencionado sentir-me invisível, que me tinha sugerido terapia hormonal quando eu me tinha queixado de sentir-me inquieta, que me tinha recomendado aconselhamento conjugal quando eu ousei expressar insatisfação com meu casamento, aconselhamento que Pedro tinha recusado, alegando que nossos problemas eram todos na cabeça de Inês. A última mensagem de texto tinha chegado às 6 da manhã. Inês, por favor. Eu não queria dizer o que disse. Volte para casa e falaremos sobre a ideia do bed and breakfast. Eliminei as mensagens sem responder e liguei para o número que tinha encontrado online às 2 da manhã. Northern Lights. Mudança e armazenamento. Fala o João. Preciso que tudo na minha casa seja embalado e enviado para o Alasca hoje. Uma pausa. Senhora. São 5 da manhã. Desculpe. Eu quis dizer que preciso que seja agendado para hoje. Posso pagar extra pelo serviço expresso.
O Alasca é um lugar grande. Onde no Alasca? Dei-lhe o endereço que tinha memorizado, ouvindo-o assobiar baixinho pelo telefone. Isso é remoto, vai custar-lhe extra pela distância, e teremos que coordenar com uma empresa local lá para a entrega final. O que quer que custe. Vai mudar a casa toda? Eu considerei esta pergunta, pensando no conjunto de jantar onde minha família se tinha rido de mim na noite anterior, a cama de casal onde Pedro tinha estado adormecendo antes de eu acabar de falar nos últimos 5 anos. Os móveis da sala de estar arranjados em volta de uma televisão que passava os programas dele na hora dele. Não, apenas as minhas coisas. Os meus livros, as minhas roupas, a porcelana da minha avó, os meus materiais de artesanato, todo o resto fica. E os móveis? Vou comprar móveis novos. Móveis que se encaixem em quem eu sou agora, não em quem eu costumava ser. Depois de agendar a mudança, fui para nossa casa, minha antiga casa, chegando às 7h30 para encontrar o Cadillac de Pedro ainda na garagem. Ele tinha tirado o dia de folga, algo que ele tinha feito exatamente 3 vezes em todo o nosso casamento, quando cada um dos nossos filhos nasceu. Usei minha chave em silêncio, surpresa com o quão estranha minha própria casa se sentia depois de apenas uma noite fora. A mancha de molho de cranberry tinha desaparecido do tapete da sala de jantar. Pedro deve ter ligado para nosso serviço de limpeza, mas a mesa ainda continha os restos do nosso desastre de ação de graças. Pratos sujos, travessas com comida coagulada, taças de vinho com resíduo escuro no fundo. O cenário da minha humilhação, deixado para eu limpar. Encontrei Pedro na cozinha, junto à máquina de café, de roupão, o cabelo grisalho desgrenhado e o rosto com a palidez de ressaca que sugeria que ele tinha terminado o vinho depois de eu ter saído. Graças a Deus. Ele disse quando me viu. Inês, precisamos conversar. Isso tudo saiu do controle. Saiu? Abri o armário onde guardava minhas canecas de viagem e selecionei minha favorita, uma peça de cerâmica decorada com mapas antigos que Sara me tinha dado há anos, quando ela ainda achava que meus sonhos de viajar eram charmosos em vez de embaraçosos. Claro que sim, fugindo para um hotel como uma adolescente fazendo birra. O que os vizinhos vão pensar? Deitei café na minha caneca de viagem, adicionando creme da geladeira que eu tinha organizado e reabastecido centenas de vezes. Não sei, Pedro. O que você acha que eles vão pensar? Acho que vão pensar que minha mulher perdeu a cabeça. Ele se aproximou, e eu senti o cheiro familiar do seu pós-barba misturado com vinho e medo. Inês, sei que disse algumas coisas na noite passada. Todos nós dissemos. Mas você sabe como são os jantares em família. Todos estão cansados. Talvez tenhamos bebido vinho demais. Peso morto. O quê? Foi o que você me chamou. Peso morto em português. Para que soasse mais inteligente, mais cortante. O rosto de Pedro ficou vermelho. Eu estava brincando, Inês. Era uma brincadeira. Você sabe. Eu não queria. Que parte era a brincadeira? A parte em que você disse que eu sempre tinha sido um peso morto, ou a parte em que nossos filhos riram disso? Eles não estavam rindo de você. Eles estavam rindo de mim, Pedro. Assim como você tem rido de mim durante anos. Cada vez que eu mencionava voltar a estudar ou começar um negócio, ou viajar para algum lugar que não fosse umas férias planejadas para o mesmo resort que visitamos 8 vezes, passei por ele em direção às escadas, indo para o quarto para recolher os itens pessoais que os carregadores precisariam identificar. Aonde você vai agora? A voz de Pedro tinha o tom de um homem que estava acostumado a controlar situações e se encontrava subitamente impotente. Lá para cima para fazer as malas. Fazer as malas para quê? Quanto tempo vai durar esta pequena rebelião? Parei na metade da escada, olhando para o homem a quem tinha prometido amar e honrar até que a morte nos separe. Ele estava em nossa cozinha, de roupão de seda que eu lhe tinha dado no aniversário, rodeado pelos pratos de café da manhã que eu não lavaria na casa que eu tinha transformado em um lar que ele tinha dado completamente por garantido. Não é uma rebelião, Pedro, é um divórcio. A palavra pairou no ar como fumaça de uma vela apagada. Você não pode estar falando sério. Nunca estive mais séria na minha vida. Inês, você tem 64 anos. Você não pode simplesmente recomeçar. Para onde você iria? O que você faria? Eu sorri,
pensando em 50 hectares de natureza intocada, onde ninguém me tinha chamado de peso morto, onde ninguém esperava que eu desaparecesse no fundo da minha própria vida. Vou descobrir como é ser a personagem principal da minha própria história. Isso é uma loucura. Você não tem dinheiro, nem habilidades, nem... Tenho 380 mil euros na minha conta pessoal, um diploma de hotelaria, 35 anos de experiência em gestão e mais habilidades do que você alguma vez se preocupou em notar. A boca de Pedro abriu e fechou como um peixe ofegando por ar. 380, como você tem? Minha herança dos seus pais? O dinheiro que você assumiu que não existia porque nunca perguntou sobre ele. O dinheiro que eu tenho investido enquanto você me tratava como uma empregada doméstica não remunerada. Subi o resto das escadas, deixando Pedro parado em sua cozinha cara, finalmente entendendo que a mulher que ele tinha dado por garantida estava prestes a ficar completamente fora do seu alcance. No nosso quarto, tirei a mala que tinha comprado há anos para uma viagem à Europa, que nunca aconteceu porque Pedro decidiu que era muito caro, muito impraticável, muito complicado. Agora me levaria a 6.000 milhas de tudo o que eu alguma vez conheci. Os homens da mudança chegaram ao meio-dia, eficientes e profissionais, embalando minha vida em caixas etiquetadas. Enquanto Pedro fazia telefonemas cada vez mais desesperados para nossos filhos, ouvi fragmentos de suas conversas, explicações sobre crises de meia-idade e alterações hormonais e a necessidade de intervenção familiar, mas também ouvi algo que nunca tinha ouvido antes. Medo genuíno de que eu pudesse realmente estar falando sério. Ao cair da noite, minhas posses estavam carregadas em um caminhão a caminho do norte. À meia-noite, eu estava em um avião para Anchorage, vendo as luzes do Kansas desaparecerem sob as nuvens. Em algum lugar sobre a fronteira canadense, abri meu notebook e comecei a pesquisar práticas de construção sustentável, ecoturismo e a indústria hoteleira no Alasca. Peso morto não pesquisava. Peso morto não planejava. Peso morto não passava o voo desenhando a vida que iria construir do zero. Mas Margarida Walsh, não Inês, não mais, estava prestes a provar que tinha estado carregando todos os outros durante tanto tempo que tinha se esquecido de como podia ser leve sozinha. O piloto de arbustos que me levou de Anchorage para minha nova propriedade parecia ter saído de um romance de Jack London, barba grisalha, olhos da cor do gelo glacial, e mãos que agarravam os controles de sua Cessna, como se estivesse apertando a mão de um velho amigo. Tem certeza disto, senhora? Ele gritou por cima do ruído do motor enquanto virávamos sobre uma natureza selvagem sem fim. O tempo está mudando, e aquela cabana está vazia há muito tempo. Pode querer considerar ficar na cidade esta noite, partindo pela manhã. Abaixo de nós estendia-se uma paisagem que parecia existir além do alcance da ambição humana. Montanhas erguiam-se como torres de catedral contra um céu da cor do estanho, seus picos coroados de neve que nunca tinham conhecido pegadas. Rios serpenteavam por vales onde as únicas estradas eram trilhas de animais, onde o silêncio não era quebrado pelo tráfego, ou sirenes, ou o zumbido constante da civilização exigindo atenção. Tenho certeza, eu respondi, agarrando o apoio de braço enquanto batíamos em outra zona de turbulência. Esperei toda a minha vida para ter certeza de algo. Ele me deu um olhar que sugeria que ele tinha transportado sua quota-parte de pessoas fugindo de suas vidas, e a maioria delas não tinha durado um inverno. Mas ele assentiu, e começou sua descida em direção a uma clareira que parecia impossivelmente pequena do ar, pouco mais do que uma cicatriz na vasta tela verde da floresta. A aterragem foi mais turbulenta do que qualquer coisa que eu tinha experimentado em 30 anos de voos de férias para destinos previsíveis. O avião sacudiu e saltou pelo que eu generosamente supunha ser uma pista, finalmente, parando em frente a uma cabana de madeira que parecia ter sido esculpida da floresta circundante por alguém que entendia que a beleza não exigia ornamentação. É ela, disse o piloto, desligando o motor. Lar doce lar. A cabana era maior do que as fotografias tinham sugerido. 2 andares de troncos desgastados com janelas que refletiam a natureza selvagem circundante como espelhos. Uma varanda coberta envolvia 3 lados, e eu podia ver os vestígios do que tinha sido um jardim, agora coberto de ervas selvagens e flores selvagens de fim de estação. Mas foi o lago que me tirou o fôlego. A 50 metros da porta da frente da cabana, a água estendia-se até o horizonte como prata líquida, tão imóvel e perfeita
que parecia manter o céu cativo em suas profundezas. Montanhas erguiam-se diretamente da outra margem. Seu reflexo criava um mundo que existia tanto acima quanto abaixo da superfície, real e espelhado, possível e impossível. O proprietário anterior era escritor, disse o piloto, ajudando-me a descarregar minhas malas. Veio para cá para terminar um romance. Ficou 15 anos. Só saiu quando sua artrite piorou demais para os invernos. Ele terminou o romance? Ouvi dizer que escreveu 12 deles. Algo sobre a solidão clarear sua mente, ajudá-lo a lembrar-se de quem era por baixo de todo o barulho. Fiquei em frente à minha nova casa. Minha casa comprada com meu dinheiro, escolhida pelo meu discernimento, e senti algo que quase tinha esquecido que existia: possibilidade. O piloto ligou o motor. Posso voltar amanhã, verificar como está, para ter certeza de que está se instalando bem. É amável da sua parte, mas desnecessário. Tenho tudo o que preciso. Ele estudou meu rosto, talvez procurando sinais do colapso que Pedro estava provavelmente descrevendo a quem quisesse ouvir. Em vez disso, ele pareceu encontrar algo que o surpreendeu. Sabe o que mais, senhora? Acho que sim. Depois que ele decolou, o silêncio era tão completo que parecia uma coisa viva. Sem trânsito, sem sirenes, sem televisões vazando por paredes finas, sem membros da família precisando de caronas, refeições ou gestão emocional. Sem a voz do marido, explicando por que meus sonhos eram impraticáveis, por que meus desejos eram egoístas, por que minha própria existência era um inconveniente. Apenas o vento nos pinheiros e o suave bater da água contra a margem do lago e o som da minha própria respiração, constante e calma e inteiramente minha. Percorri a cabana lentamente, reivindicando cada divisão com minha presença. O proprietário anterior a tinha deixado mobiliada, peças simples e robustas que pareciam ter sido construídas para durar através de quaisquer tempestades que o Alasca pudesse proporcionar. Uma lareira de pedra dominava a sala principal, com estantes embutidas que imploravam para serem preenchidas com histórias que importavam. A cozinha era pequena, mas funcional, com janelas que davam para o lago e montanhas que pareciam mudar de cor à medida que a luz mudava. No andar de cima, o quarto principal ocupava todo o segundo andar, com janelas em 3 lados e uma vista que fazia meu horizonte do Kansas parecer apertado e apologético. Este era um quarto para sonhar grandes sonhos, para planejar coisas impossíveis, para se tornar quem você fosse corajosa o suficiente para se tornar. Tirei meu notebook e sentei-me à mesa da cozinha, usando o hotspot do meu celular para me ligar ao mundo exterior. A internet era lenta, mas funcional o suficiente para pesquisa, planejamento e o negócio que eu já começava a vislumbrar. Minha caixa de entrada estava cheia de mensagens cada vez mais frenéticas de Pedro e dos filhos, mas eu as eliminei sem ler. Essa conversa aconteceria quando eu estivesse pronta, nos meus termos, de uma posição de força, em vez de desespero. Em vez disso, abri um novo documento e comecei a digitar. Plano de negócios. Retiro Selvagem Northern Lights Missão: proporcionar aos viajantes exigentes uma autêntica experiência no Alasca que combine acomodações de luxo com gestão ambiental e respeito pela cultura local. Mercado-alvo: executivos em busca de desintoxicação digital. Casais celebrando aniversários significativos, viajantes de aventura que apreciam conforto, grupos corporativos que precisam de inspiração criativa. Eu tinha estudado gestão hoteleira durante 6 anos, obtendo meu diploma enquanto criava 3 filhos e mantinha uma casa que poderia ter servido como capa de revista para uma vida familiar perfeita. Eu tinha gerenciado orçamentos, coordenado eventos, resolvido conflitos e criado experiências que uniam as pessoas em torno de valores compartilhados. Tudo o que Pedro tinha desvalorizado como apenas trabalho doméstico tinha sido, na verdade, uma preparação para isto. À meia-noite, eu tinha 30 páginas de planos detalhados, reformas que transformariam a cabana em um retiro de luxo, preservando seu caráter autêntico. Estratégias de marketing que atrairiam hóspedes dispostos a pagar preços premium por experiências autênticas. Parcerias com guias locais, artesãos e fornecedores que beneficiariam toda a comunidade. Um modelo de negócio sustentável que proporcionaria independência financeira enquanto criava algo genuinamente significativo. Na manhã seguinte,
Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas que não tinha coberto com as cortinas pesadas que Pedro preferia. Lá fora, o lago refletia nuvens que pareciam pinceladas em uma tela, e eu percebi por que o escritor tinha ficado 15 anos. Fiz café na cozinha simples e saí para a varanda, respirando ar tão puro que parecia lavar meus pulmões por dentro. Uma águia careca circulava por cima, e em algum lugar na distância, ouvi o chamado assombroso dos Grows. Meu celular vibrou com uma chamada. O número de Pedro. Deixei-o ir para o voicemail. Depois ouvi sua mensagem enquanto via a águia pousar em um pinheiro morto na orla do lago. Inês, isso foi longe demais. Os miúdos estão preocupados. Os vizinhos estão fazendo perguntas. E o Dr. Harrison diz que você pode estar tendo um verdadeiro colapso psicológico. Falei com um advogado sobre te declarar. Bem, sobre te proteger de tomar decisões das quais você vai se arrepender. Volte para casa. Faremos de conta que isso nunca aconteceu. Eliminei a mensagem e bloqueei seu número. Depois liguei para a empresa de construção que tinha pesquisado online, aquela com 5 estrelas e especialidade em práticas de construção sustentável. Northern Construction. Aqui é a Maria. Gostaria de agendar uma consulta para um projeto de reforma importante. Estou transformando uma cabana residencial em um retiro de luxo na natureza. Onde é que se situa? Dei-lhe o endereço, ouvindo-a assobiar baixinho pelo telefone. É bastante remoto. Vai custar mais para levar equipes e materiais até lá. Está bem. Quando é que alguém pode vir dar uma olhada? Que tal na próxima terça-feira? Aviso justo, porém. O inverno está chegando rápido lá em cima. Se quiser fazer obras importantes, teríamos que começar em breve e trabalhar em condições meteorológicas bastante desafiadoras. Perfeito. Tenho lidado com condições meteorológicas desafiadoras a vida toda. É hora de construir algo que possa resistir a isso. Depois de agendar a consulta, desci até a margem do lago e fiquei à beira da água, deixando o silêncio da manhã me lavar como uma absolvição. Em algum lugar no Kansas, Pedro estava provavelmente ligando para advogados e médicos, tentando encontrar formas legais de me arrastar de volta para uma vida que nunca se encaixou, mas a tutela legal exigia provar que eu era incompetente para tomar minhas próprias decisões. E uma mulher que acabou de comprar 50 acres de natureza selvagem no Alasca, desenvolveu um plano de negócios abrangente e agendou obras de construção importantes em 48 horas após sua chegada, não parecia particularmente incompetente. Ela parecia alguém que finalmente tinha parado de fingir ser menor do que realmente era. A águia levantou voo, circulando uma vez antes de desaparecer no vasto céu azul. Eu tinha trabalho a fazer. A equipe de construção chegou em uma terça-feira de manhã, quando a geada pintava o mundo de prata. Seu comboio de caminhões retumbava pela minha estrada de acesso de terra como um trovão mecânico. Observei da janela da minha cozinha enquanto descarregavam equipamento e materiais. Estes homens e mulheres que me ajudariam a transformar minha visão em realidade. Maria Santos emergiu do caminhão principal, uma mulher compacta, na casa dos 50 anos, com mãos calejadas e olhos que não perdiam nada. Ela percorreu a propriedade com a atenção focada de alguém que entendia que o Alasca não perdoava um planejamento deficiente ou um trabalho de má qualidade. Escolheu um lugar infernal para construir um negócio, disse ela, estudando os relatórios de elevação que eu tinha encomendado. Mas dou-lhe esta: a localização é perfeita para o que está planejando. Privacidade total, vistas de classe mundial, e perto o suficiente da cidade para não ficar completamente selvagem. Passamos a manhã percorrendo a cabana, discutindo paredes de suporte de carga e melhorias de encanamento e o tipo de isolamento que manteria os hóspedes confortáveis quando as temperaturas exteriores caíssem abaixo do nível de sobrevivência. A equipe de Maria mediu, fotografou e fez anotações na taquigrafia eficiente de pessoas que construíam coisas duradouras. Os prazos são apertados se quiser abrir no próximo verão, disse ela, enquanto estávamos na varanda olhando para o lago, onde o gelo já estava se formando nas margens. Estamos falando de adicionar 4 suítes para hóspedes, atualizar os sistemas elétricos e de encanamento, construir uma cozinha de nível comercial e construir um edifício de spa separado. Isso é muito trabalho em um curto espaço de tempo. Pode ser feito? Pode ser feito sim. A questão é se quer pagar o que vai custar para fazê-lo bem. Pensei nos extratos de conta que tinha revisto naquela manhã.
Os investimentos cuidadosos que tinham crescido constantemente, enquanto Pedro fazia piadas sobre meu dinheiro de bolso. A herança dos pais que tinham acreditado na educação e na autossuficiência, que tinham trabalhado 2 empregos cada para me enviar para a faculdade, que tinham confiado em mim para fazer algo significativo das oportunidades que tinham proporcionado. O dinheiro não é o fator limitante. A qualidade é. Maria sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu tinha visto dela. Nesse caso, podemos absolutamente fazer isto, mas vai ter que tomar algumas decisões sobre os arranjos de vida. Este lugar vai ser uma zona de construção nos próximos 8 meses. Eu tinha estado pensando neste problema desde minha primeira noite na cabana. Ficar significaria meses de ruído, poeira e interrupções constantes. Sair significaria regressar ao Kansas, provavelmente desencadeando exatamente o tipo de intervenção que Pedro estava ameaçando. E se eu construísse algo temporário, uma pequena cabana onde pudesse ficar durante a construção? Poderia funcionar. Mantê-la perto o suficiente para tomar decisões, mas longe o suficiente para manter alguma sanidade. Maria pegou seu tablet, esboçando rapidamente. Poderíamos montar uma cabana pré-fabricada junto ao lago. Nada de luxuoso, mas quente e funcional. Derrubá-la quando o projeto principal estiver concluído ou mantê-la como alojamento para o pessoal. Quanto tempo demoraria a construir? 2 semanas? Talvez 3. Teríamos que fazer uma fundação e instalar as utilidades, mas é um trabalho simples. Olhei para o local que ela tinha indicado, uma área plana a cerca de 100 metros da cabana principal, com uma vista desobstruída para a água, suficientemente privada para a solidão, perto o suficiente para a supervisão, perfeita para uma mulher aprendendo a viver inteiramente nos seus próprios termos. Vamos fazê-lo. Naquela tarde, enquanto a equipe de Maria começava a marcar as fundações, dirigi-me à cidade para comprar suprimentos. Fairmont Station, população 847, de acordo com a placa de boas-vindas, consistia em uma mercearia, uma loja de ferragens, um posto de gasolina e um café-bar combinado chamado Northern Light, que parecia servir como a Câmara Municipal não oficial da comunidade. A balconista da mercearia, uma mulher chamada Betty, com olhos gentis e cabelo grisalho prático, ajudou-me a navegar pelas complexidades de fazer compras para uma estadia prolongada no Alasca rural. É a senhora que comprou o lugar dos Morrison, disse ela, sem que fosse propriamente uma pergunta. A notícia corre rápido, querida. Em uma cidade deste tamanho, um estranho comprando uma propriedade é notícia de primeira página, especialmente quando aparece sozinha e começa a falar em construir um resort. Fiz uma pausa ao carregar os bens enlatados para meu carrinho. Isso é um problema? Betty considerou isso, estudando meu rosto com a atenção cuidadosa de alguém que tinha vivido invernos suficientes para reconhecer uma determinação genuína. Depende do tipo de resort que está planejando. Já vimos pessoas querendo construir cassinos ou shoppings ou transformar o lugar todo em um tipo de parque temático. Nada disso. Quero criar um lugar onde as pessoas possam experimentar o verdadeiro Alasca. A natureza, a cultura, o sentido de possibilidade, algo que apoie a comunidade em vez de a explorar. E a senhora acha que consegue fazer isso vinda de... Ela olhou para minha placa do Kansas visível através da janela. Vinda de um lugar plano e fácil. Era uma pergunta justa. Pensei nos meus 35 anos gerenciando complexidades, resolvendo conflitos e criando experiências que realçavam o melhor das pessoas. Nas arrecadações de fundos que eu tinha organizado, que tinham alimentado famílias, financiado bolsas de estudo e construído centros comunitários. Nos jantares onde eu tinha ajudado estranhos a se tornarem amigos, onde eu tinha negociado negócios disfarçados de conversas sociais. Onde eu tinha transformado minha casa em um espaço que fazia as pessoas se sentirem valorizadas e ouvidas. Acho que consigo aprender e acho que consigo ouvir as pessoas que sabem mais do que eu. Betty assentiu lentamente, depois estendeu a mão por baixo do balcão e tirou um cartão de visita. Minha filha gerencia o melhor serviço de guias da região. Se está falando sério sobre esta ideia de resort, vai precisar de parceiros locais que entendam o que os turistas querem e o que a terra pode suportar. Peguei o cartão, lendo o nome. Arctic Adventures. Jenny Morrison, proprietária. Alguma relação com o homem que me vendeu a propriedade? A filha dele. Ela cresceu em suas terras,
Conhece cada trilha e local de pesca em um raio de 50 milhas. Garota inteligente, bom senso de negócios, mas tem tido dificuldades desde que o pai se mudou para o sul. Os turistas geralmente reservam através das grandes empresas em Anchorage. Não sabem que há experiência local disponível. Naquela noite, liguei para Jenny Morrison dos meus aposentos temporários, enquanto o ruído da construção ecoava da cabana principal. Ela concordou em se encontrar na manhã seguinte, sua voz carregando o otimismo cauteloso de alguém que tinha aprendido a não esperar muito, mas não tinha desistido da esperança. Ela chegou ao nascer do sol dirigindo uma caminhonete que tinha tido muito uso, mas era bem mantida. Jenny tinha a idade de Sarah, com pele marcada pelo sol e olhos da cor de águas profundas. Ela movia-se pela natureza selvagem, como se fosse sua sala de estar, apontando sinais de vida selvagem e explicando os padrões sazonais que afetariam qualquer operação turística. O pai sempre disse que esta propriedade tinha potencial para resort, disse ela enquanto caminhávamos pela margem. Acesso perfeito para pesca, caminhadas, observação da vida selvagem, mas teria que ser feito corretamente, em pequena escala, com respeito, focado na experiência, e não apenas em extrair dinheiro dos turistas. É exatamente isso que tenho em mente. Passamos a manhã discutindo parcerias, partilha de lucros e o tipo de experiências autênticas que justificariam preços premium. Jenny sabia onde encontrar a melhor pesca, quais os trilhos que ofereciam as vistas mais espetaculares, como rastrear e fotografar a vida selvagem sem perturbar os comportamentos naturais. Tenho uma condição, disse ela enquanto caminhávamos de volta para a cabana. Qualquer negócio que construamos aqui, ele apoia a comunidade. Contratação local, fornecedores locais, cultura local. Demasiados promotores de fora vêm e transformam o Alasca em uma versão de parque temático de si mesmo. Concordo. Quero criar algo que pertença aqui, não algo que pudesse existir em qualquer lugar. Jenny estudou meu rosto, procurando o tipo de insinceridade que ela provavelmente tinha encontrado em outros forasteiros com grandes sonhos e pouco entendimento. O que quer que ela viu pareceu satisfazer. Está bem então, vamos construir algo que valha a pena construir. Enquanto ela se afastava de carro, fiquei na minha varanda, vendo o sol pintar o lago em tons de ouro e cobre. Meu celular tinha estado vibrando com chamadas ignoradas durante toda a manhã. O número de Pedro, os números dos filhos, até o consultório do Dr. Harrison. Mas também tinha recebido e-mails do meu consultor de investimentos confirmando que meu portfólio tinha crescido mais 8% neste trimestre. Do empreiteiro, confirmando que a construção estava adiantada, da administração de pequenas empresas, aprovando minha candidatura a financiamento adicional. Peso morto, não recebia aprovação para empréstimos comerciais. Peso morto, não negociava parcerias com especialistas locais. Peso morto, não ficava na sua própria varanda, vendo seus sonhos ganharem forma na natureza selvagem que tinha reivindicado como sua. Comecei a entender o que o escritor que tinha vivido aqui durante 15 anos tinha descoberto. Às vezes, era preciso viajar até os confins do mundo para encontrar o centro de si mesmo. Os Grows chamaram através da água, suas vozes carregando promessas em que eu estava finalmente pronta para acreditar. O inverno chegou como um julgamento, rápido e absoluto e mais bonito do que qualquer coisa que eu tinha experimentado em 6 décadas de estações no Kansas. Em fevereiro, o lago era uma estrada branca que se estendia em direção a montanhas que pareciam esculpidas em cristal, e minha cabana temporária tinha se tornado um casulo de calor em um mundo transformado pelo silêncio. A construção principal tinha abrandado, mas nunca parou. A equipe de Maria trabalhava em turnos através do tempo rigoroso com o tipo de determinação que parecia unicamente do Alasca. Dentro da cabana temporária, passei os meses escuros planejando, pesquisando e aprendendo o negócio da hotelaria com a intensidade focada de alguém, compensando o tempo perdido. Jenny passava 2 vezes por semana, trazendo compras e correio, e o tipo de sabedoria prática que só vinha de sobreviver a 40 invernos no mato. Ela tinha se tornado algo que eu nunca tinha tido no Kansas, uma verdadeira amiga que valorizava minha mente em vez dos meus serviços domésticos. Pacote do Kansas, disse ela em uma amarga tarde de fevereiro, sacudindo a neve de suas botas ao entrar na minha pequena cozinha. A caixa era substancial,
embalada profissionalmente com o endereço de remetente do escritório de advocacia de Pedro. Eu estava esperando por isso. Dentro, sob camadas de preenchimento legal, estavam os papéis do divórcio. Não a simples dissolução que eu tinha apresentado através do meu próprio advogado em Anchorage, mas um documento complexo cheio de acusações e exigências. Pedro estava contestando tudo: minha competência para tomar decisões financeiras, meu direito a bens comuns, até minha residência legal no Alasca. Anexa estava uma carta com sua caligrafia familiar. Inês, esta loucura já foi longe demais. Falei com profissionais de saúde que confirmam que seu comportamento indica possível demência em estágio inicial ou um grave colapso psicológico. Nenhuma pessoa racional abandona sua família e poupanças para brincar de pioneira na natureza selvagem. Estou preparado para pedir a tutela se não regressar imediatamente e se submeter a uma avaliação médica adequada. Os filhos apoiam esta decisão. Estamos preocupados com você. Jenny observou-me lendo, sua expressão escurecendo à medida que absorvia minha linguagem corporal. Más notícias. Meu marido quer que me declarem mentalmente incompetente. Ela assobiou baixinho. Por que motivos? Aparentemente, comprar uma propriedade no Alasca e iniciar um negócio constitui prova de demência. Bem, inferno, metade do estado estaria em asilos se isso fosse verdade. Jenny deitou café para si, sem perguntar. Outra coisa que eu adorava na nossa amizade. O que você vai fazer? Pensei na pergunta enquanto via a neve cair lá fora nas minhas janelas como uma bênção. No Kansas, este momento teria desencadeado pânico, telefonemas para advogados, tentativas desesperadas de provar minha sanidade a pessoas que já tinham decidido que eu a tinha perdido. A velha Inês teria corrido para casa para fazer as pazes, para suavizar o conflito, para retomar a versão menor de si mesma que todos achavam muito mais confortável. Mas a mulher que tinha vivido um inverno no Alasca, que tinha negociado contratos de construção e construído parcerias e aprendido a cortar lenha quando o gerador falhava, tinha outras respostas disponíveis. Vou provar que ele está errado. Como? Tirei a pasta que tinha estado preparando durante meses. Documentação que faria as acusações de Pedro parecerem não apenas falsas, mas ridículas. Extratos bancários mostrando que meus bens tinham crescido substancialmente sob minha própria gestão. Planos de negócios que demonstravam pensamento estratégico e análise de mercado. Cartas de empreiteiros, fornecedores e parceiros atestando minha competência e profissionalismo. Ele pensa que estou escondida na floresta tomando decisões emocionais, disse eu, espalhando os documentos pela mesa da cozinha. Em vez disso, tenho estado construindo algo que valerá milhões quando abrir. Jenny estudou os papéis com a atenção cuidadosa de alguém que entendia de negócios. Seu serviço de guias tinha sobrevivido e crescido através de um planejamento cuidadoso e um julgamento sensato, e ela reconhecia as mesmas qualidades no meu trabalho. Isso é sólido, disse ela finalmente. Realmente sólido. Pensou em tudo. Impacto ambiental, pessoal, marketing, variações sazonais. Este não é o trabalho de alguém que perdeu a cabeça. Não, não é. Mas lutar contra este tipo de coisa custa dinheiro e energia. Tem certeza de que quer ser arrastada para uma batalha legal, em vez de se concentrar no negócio? Pensei na carta de Pedro. Em sua suposição de que me ameaçar com avaliação médica e tutela me faria correr para casa com medo. Nos 35 anos fugindo de conflitos, pedindo desculpa por incomodar as pessoas com minha existência, diminuindo-me para acomodar o conforto dos outros. Jenny. Tenho evitado conflitos a vida toda. Nunca fez nada melhor. Apenas adiou o ajuste de contas. Se Pedro quer uma luta legal, ele pode tê-la. Mas ele está prestes a descobrir que a mulher com quem casou não é a mulher que ele está tentando controlar. Naquela tarde, dirigi até a cidade por entre a neve que caía como determinação, encontrando-me com a advogada que havia contratado quando cheguei ao Alasca. Rebecca Martinez tinha a idade de Jenny, mas com o foco aguçado de alguém que havia construído sua prática defendendo pessoas subestimadas, nativos lutando por direitos territoriais, mulheres fugindo de situações abusivas, idosos protegendo seus bens de parentes predadores. Essa ameaça de tutela é interessante, disse ela, revendo a papelada de Pedro em seu pequeno mas eficiente escritório.
O advogado do seu marido está alegando que a senhora abandonou sua família e está tomando decisões financeiras irracionais, mas as evidências sugerem exatamente o contrário. O que quer dizer, Margarida? A senhora aumentou seu patrimônio líquido em 40% em 8 meses. Começou um negócio com excelente potencial de lucro. Integrou-se em uma nova comunidade e estabeleceu relacionamentos profissionais. Essas não são as ações de alguém com capacidade diminuída. São as ações de alguém que finalmente está operando com capacidade total. Ela recostou-se na cadeira, estudando-me com o olhar analítico de alguém que havia visto todas as variações da guerra financeira familiar. Acho que seu marido cometeu um erro de cálculo. Ele presumiu que a senhora estava tendo um colapso, agindo impulsivamente, tomando decisões das quais se arrependeria quando voltasse a si. Em vez disso, a senhora tem construído sistematicamente uma nova vida que funciona melhor do que a sua antiga. Então, o que acontece a seguir? A seguir, documentamos tudo: seu sucesso nos negócios, sua integração na comunidade, seu crescimento financeiro, sua acuidade mental. Construímos um caso que demonstra não apenas que a senhora é competente, mas que é mais competente do que o homem que tenta controlar. E então Rebeca sorriu, a expressão de uma advogada que havia encontrado a estratégia perfeita para a situação de sua cliente. Então apresentamos uma contra-ação: assédio, difamação, interferência em relações comerciais. Deixamos claro que qualquer tentativa de desafiar sua competência resultará em documentação muito pública de por que seu casamento terminou e quem realmente está tomando decisões irracionais. Pensei nessa opção nuclear, na exposição pública que traria ao tratamento de Pedro para comigo, na satisfação de finalmente revidar com armas que se igualavam às dele. Quanto tempo levaria tudo isso? Meses? Talvez um ano? As batalhas legais são caras e exaustivas, e sempre há o risco de um juiz ser solidário com as alegações de um marido preocupado sobre sua esposa idosa. Mas há outra opção. Sempre há outra opção. A senhora poderia provar sua competência tão minuciosamente que o caso dele se tornaria risível antes mesmo de chegar ao tribunal. Como? Rebeca pegou um bloco de notas legal e começou a escrever. A senhora poderia abrir seu negócio antes do previsto, gerar receita, criar empregos, atrair atenção nacional, tornar impossível para qualquer um alegar que está tomando decisões ruins, demonstrando o sucesso espetacular dessas decisões. O resort não estará pronto até o verão. O resort não estará pronto. Mas e uma operação menor? Alguns quartos de hóspedes, algumas visitas guiadas, uma prévia do que está por vir, o suficiente para estabelecer que isso não é uma fantasia, é um negócio em funcionamento. Pensei na cabana principal, ainda em construção, mas quase habitável, na experiência de Jenny em guiar e na minha experiência em hospitalidade, na possibilidade de provar que Pedro estava errado, não com argumentos legais, mas com uma realidade inegável. Poderíamos fazer uma abertura suave, hóspedes limitados, preços premium, acesso exclusivo, comercializado como uma prévia da mais nova experiência de luxo na natureza do Alasca. Exatamente. Nada derrota as alegações de incompetência como o sucesso comprovado nos negócios. Naquela noite, liguei para Jenny da minha cabana temporária, enquanto a aurora boreal pintava o céu em fitas de verde e ouro. Com que rapidez poderíamos montar uma operação de guias para pequenos grupos? Quão pequenos? 4 hóspedes no máximo. Clientes de alto nível dispostos a pagar preços premium por experiências autênticas. Dá-me 2 semanas para arranjar equipamento e licenças. Mas Margarida, tem certeza disto? Abrir cedo significa que tudo tem que ser perfeito desde o primeiro dia. Não há margem para erros. Olhei para a natureza selvagem que se tinha tornado minha casa, para o negócio que se estava a tornar meu legado, para a vida que eu tinha construído do nada senão determinação e a coragem de finalmente apostar em mim mesma. Jenny, tenho vindo a tornar a vida dos outros perfeita durante 35 anos. É tempo de tornar a minha própria vida perfeita. Está bem, então. Vamos dar-lhes algo para recordar. A aurora dançava por cima como aplausos, e eu comecei a planejar minha ressurreição. Os primeiros hóspedes chegaram em uma manhã de finais de abril, quando o gelo do lago cantava aquela melodia assombrosa de água congelada, começando a render-se à primavera.
Observei da nova janela panorâmica da cabana principal, enquanto Jenny guiava o helicóptero deles para uma aterragem na praia, meu coração batendo com o tipo de ansiedade que eu não sentia desde o meu primeiro jantar como jovem esposa. Mas isto era diferente. Desta vez, o sucesso ou o fracasso pertenciam inteiramente a mim. Margarida, eles chegaram. Jenny chamou, sua voz carregando uma excitação que igualava meu terror. Nossos primeiros clientes pagantes, um executivo de tecnologia de Seattle e sua esposa, celebrando seu 30-grau aniversário com o que seu agente de reservas descreveu como a derradeira experiência no Alasca. Alisei as mãos na frente do meu casaco, novo equipamento do Alasca que realmente me servia. Ao contrário das décadas de roupas que tinha escolhido para acomodar as preferências de Tom, e saí para os cumprimentar. David e Patrícia Kamura emergiram do helicóptero como visitantes de outro mundo. O equipamento de exterior caro ainda vincado da loja, os rostos brilhantes de antecipação e o tipo de energia nervosa que vinha de pagar $5.000 por 3 dias na natureza. Bem-vindos ao Northern Light Sanctuary, eu disse, estendendo a mão com uma confiança que ainda estava aprendendo a sentir. Sou Margarida Walsh, a vossa anfitriã. Isto é incrível, Patrícia ofegou, virando-se em um círculo lento para apreciar as montanhas, o lago, o alojamento que tinha surgido da determinação da equipe de Maria e da minha visão teimosa. As fotos não fazem jus. David já estava tirando sua máquina fotográfica, capturando o tipo de vistas que fariam seus amigos em Seattle questionar suas próprias escolhas de férias. Há quanto tempo estão a operar aqui? Este é, na verdade, o nosso fim de semana inaugural, eu disse, decidindo que a honestidade era melhor do que a pretensão. Vocês são os nossos primeiros hóspedes. Em vez de preocupação, seus rostos iluminaram-se com um deleite genuíno. Somos pioneiros, Patrícia riu. David, somos literalmente as primeiras pessoas a ficar aqui. Isso é ainda melhor do que esperávamos. Levei-os para o alojamento principal, observando suas reações enquanto absorviam o espaço que tínhamos criado. A grande sala elevava-se 2 andares com janelas do chão ao teto que transformavam a natureza selvagem em arte viva. A lareira já crepitava, obra de Jenny, e o cheiro da receita de pão de canela da minha avó enchia o ar da cozinha onde eu estava assando desde o amanhecer. Isto é espetacular, disse David, passando a mão pela mesa de jantar personalizada que a equipe de Maria tinha feito com madeira local reaproveitada. Mas não parece turístico. Parece autêntico. Autêntico? A palavra que eu tinha perseguido durante meses. A qualidade que separaria nosso retiro dos inúmeros alojamentos comerciais que tratavam o Alasca como um parque temático. Esse era exatamente o nosso objetivo, eu disse, levando-os para sua suíte, um dos 4 quartos de hóspedes que tínhamos terminado antes do previsto. Queríamos criar um espaço que honrasse a natureza selvagem enquanto proporcionava luxo genuíno. A suíte era perfeita, se me permito esse momento de orgulho. Arte local, mobiliário feito à mão, uma casa de banho com uma banheira de imersão posicionada para enquadrar a vista para o lago. Tom teria chamado isso de exibicionismo, mas Patrícia uniu as mãos como se tivesse descoberto um tesouro. Este é o nosso quarto de sonho, disse ela a David. Querido, tira uma foto minha junto àquela janela. Enquanto eles se instalavam, voltei para a cozinha onde Jenny estava preparando nossa excursão da tarde. Uma visita guiada ao lago e à natureza circundante, que mostraria por que as pessoas viajavam milhares de quilômetros por esta experiência. Eles adoram, eu disse, tirando a última fornada de pão do forno. Eles realmente adoram. Claro que sim. Você construiu algo incrível aqui. Jenny fez uma pausa enquanto organizava seu equipamento. Mas Margarida, sabe que isto é apenas o começo, certo? Um fim de semana de sucesso não resolve seus problemas legais. Ela tinha razão, é claro. Os advogados de Tom ainda ameaçavam com processos de tutela, ainda alegando que minha aventura no Alasca era prova de instabilidade mental. Mas cada dia que passava, sem que eu rastejasse para casa derrotada, tornava seu caso mais fraco e minha posição mais forte. Não é apenas sobre a batalha legal, eu disse, arranjando flores frescas no vaso da ilha da cozinha. Outro detalhe que transformava um espaço comercial em algo pessoal. É sobre provar a mim mesma que sou capaz de fazer isto,
Que a mulher que geriu o caos familiar durante 35 anos pode gerir algo tão complexo. Você está gerenciando-o lindamente. O passeio da tarde foi tudo o que eu tinha imaginado, e mais. Jenny guiou-nos pelo lago em seu barco personalizado, explicando o ecossistema enquanto eu servia café fresco e biscoitos caseiros de garrafas térmicas com design para manter tudo perfeito, apesar do vento e dos respingos. Avistamos águias, alces e uma família de castores que posaram como modelos profissionais para o equipamento fotográfico cada vez mais caro de David. Fiquei em resorts por todo o mundo. Patrícia me disse enquanto flutuávamos em uma enseada tranquila, onde os únicos sons eram a água batendo e os chamados de pássaros. Mas nunca me senti tão conectada a um lugar. É como estar dentro de um documentário de natureza, exceto que é real. É exatamente isso que esperávamos que experimentassem. Como soube de vir para cá? David perguntou. Parece um lugar tão improvável para alguém iniciar um negócio. Pensei em como responder, olhando para a natureza selvagem que se tinha tornado minha salvação. Como explicar que, às vezes, era preciso perder tudo o que pensavas que querias para descobrir o que realmente precisavas? Passei 35 anos deixando todos confortáveis, eu disse finalmente. Vim para cá para descobrir como era sentir-me confortável. Naquela noite, servi o jantar na mesa artesanal, enquanto a luz do fogo dançava pelas paredes de toras da grande sala. Salmão fresco que Jenny tinha pescado naquela manhã, vegetais da estufa que tínhamos apressado a terminar, compota de frutos silvestres que eu tinha feito com frutos que tinha aprendido a identificar por tentativa e erro. Isso tem qualidade de restaurante, disse David, e eu senti o brilho do reconhecimento que nada tinha a ver com agradar a ninguém, senão a mim mesma. Onde aprendeu a cozinhar assim? Perguntou Patrícia. 40 anos de prática. Ri. Embora finalmente esteja cozinhando para pessoas que o apreciam em vez de apenas o esperarem. Depois do jantar, sentamo-nos junto à lareira, enquanto as luzes do norte pintavam o céu em fitas de verde e ouro. David e Patrícia partilharam histórias de suas 3 décadas juntos, os compromissos e o crescimento e as renegociações que tinham mantido seu casamento forte. A chave, Patrícia disse, sua mão encontrando a de David no espaço entre suas cadeiras, é lembrar que ambos podem mudar. A pessoa com quem você casou aos 25 não é a pessoa com quem você está casado aos 55. Vocês têm que continuar a escolher-se um ao outro à medida que se tornam quem devem ser. Pensei em Tom, em sua incapacidade de me ver como algo diferente da jovem mulher com quem tinha casado, em seu pânico quando eu finalmente tinha ultrapassado o papel que me tinha atribuído. Algumas pessoas cresciam juntas, outras separavam-se. A tragédia não era o crescimento, era a recusa em reconhecê-lo. Margarida, David disse enquanto a noite terminava. Tenho que perguntar, como é que acabou aqui, este lugar, este negócio? É claramente um empreendimento enorme para alguém a recomeçar. Olhei para meus primeiros hóspedes, estas pessoas amáveis que tinham confiado sua celebração de aniversário à minha visão inexperiente, e decidi que eles mereciam a verdade. Meu marido me chamou de peso morto em um jantar de família. Todos riram, então deixei tudo para trás e vim para cá para descobrir se eu era realmente um peso morto ou se era apenas uma mulher que tinha estado carregando todos os outros durante tanto tempo que me tinha esquecido de como me carregar a mim mesma. A mão de Patrícia foi ao seu coração. Oh, Margarida! E o que descobriu? David perguntou baixinho. Olhei em redor da grande sala que tínhamos construído do nada, para o negócio que já estava reservando hóspedes para a temporada de verão, para a vida que eu tinha criado inteiramente através da minha própria visão e determinação. Descobri que algumas pessoas confundem serviço com fraqueza, e algumas pessoas confundem independência com insanidade, e algumas pessoas, Patrícia disse, levantando sua taça de vinho em um brinde, constroem algo tão bonito que todos os outros percebem o que perderam. Bebemos por novos começos e segundas oportunidades, enquanto lá fora, pelas minhas janelas, a natureza selvagem que eu tinha reivindicado como minha se estendia em direção a horizontes que não continham senão possibilidade. Os advogados de Tom podiam ameaçar o que quisessem, eu tinha hóspedes para servir, um negócio para gerenciar e uma vida para viver que finalmente me pertencia inteiramente. Peso morto não construía santuários,
Peso morto não criava experiências que faziam as pessoas chorar de alegria. Peso morto não ficava na grande sala do seu próprio alojamento, rodeada pelas provas da sua competência, planejando a aventura de amanhã para pessoas que tinham viajado por todo o continente para partilhar seu sonho. Eu era muitas coisas agora: empreendedora, anfitriã, mulher da natureza, mas peso morto nunca tinha sido menos preciso. Tom estava prestes a aprender a diferença entre uma mulher que tinha sido mantida subjugada e uma mulher que tinha sido libertada. O artigo na Travel Plus Leisure mudou tudo. Eu estava lendo-o no meu notebook na sala principal do alojamento, 3 semanas após a visita de David e Patrícia, observando a luz da manhã dançar sobre o lago enquanto meu café esfriava na caneca que Patrícia tinha insistido em comprar em nossa pequena coleção de presentes. O segredo mais bem guardado do Alasca. O Northern Lights Sanctuary redefine o luxo selvagem. A manchete por si só fez meu coração disparar. Mas foi o parágrafo inicial que realmente me tirou o fôlego. Em uma era de experiências fabricadas e cenários prontos para o Instagram, o Northern Lights Sanctuary oferece algo cada vez mais raro. Transformação autêntica. A anfitriã Margarida Walsh criou mais do que um retiro selvagem. Ela criou um espaço onde os hóspedes não visitam apenas o Alasca. Eles descobrem partes de si mesmos que não sabiam que existiam. O artigo incluía fotografias de David, imagens de qualidade profissional que capturavam não apenas a paisagem deslumbrante, mas a sensação de estar aqui. A aurora dançando sobre o nosso lago, a grande sala ao pôr do sol, a luz do fogo aquecendo as paredes de toras, Patrícia e eu, rindo juntas na cozinha, parecendo mulheres que tinham encontrado exatamente seu lugar. Meu celular começou a tocar antes de eu terminar de ler. Margarida, aqui é Jennifer Chen do Conselho de Turismo do Alasca, disse a primeira pessoa que ligou. Sua excitação estalando na ligação. Gostaríamos de discutir a possibilidade de apresentar o Northern Lights Sanctuary em nossa campanha de luxo para a próxima temporada. Este artigo está gerando exatamente o tipo de interesse que queremos para experiências autênticas no Alasca. As chamadas continuaram durante a manhã. Agentes de viagens querendo reservar clientes, uma equipe de documentário interessada em filmar, uma editora perguntando se eu consideraria escrever sobre a experiência de recomeçar aos 64 anos. Ao meio-dia, eu tinha 37 pedidos de reserva e uma lista de espera que se estendia até o ano seguinte. Jenny chegou durante a corrida de almoço de chamadas telefônicas, sua expressão alternando entre espanto e preocupação. Você já viu o artigo? Já vi. Também já vi minha caixa de e-mail avariar 2 vezes devido ao volume de pedidos. Margarida, isso é incrível. Mas você está pronta para este nível de atenção? Assim que a notícia do seu sucesso se espalhar. Ela não precisou terminar a frase. Um sucesso tão visível tornaria impossível para Tom manter sua narrativa sobre minha instabilidade mental. Mas também me tornaria impossível permanecer escondida na natureza do Alasca, reconstruindo minha vida longe do julgamento de pessoas que nunca tinham acreditado em minhas capacidades. Há mais uma coisa, Jenny disse, tirando seu celular. As notícias locais querem fazer uma reportagem, mas estão fazendo perguntas sobre seu passado, sobre o porquê de alguém do Kansas ter aparecido de repente no Alasca e construído um resort de luxo. Senti o familiar aperto no peito. Não ansiedade pela atenção em si, mas pela história que contaria. A mulher que tinha fugido de sua família para brincar de pioneira na natureza. A esposa que tinha abandonado suas responsabilidades para perseguir sonhos egoístas. A narrativa que Tom e seus advogados usariam para apoiar suas alegações de competência. Que tipo de perguntas? A jornalista, uma mulher simpática chamada Sarah Kim, ela quer saber sobre sua experiência em hospitalidade, sua experiência em negócios, como você financiou esta operação. Ela não está tentando ser invasiva, apenas quer entender como alguém cria algo tão bem-sucedido, aparentemente da noite para o dia. Caminhei até as janelas da grande sala, olhando para a natureza selvagem que se tinha tornado meu santuário. O sol da tarde pintava o lago de dourado, e em algum lugar na distância eu podia ver águias circulando sobre seus locais de pesca. Este lugar tinha me ensinado que correr para algo que você valorizava era diferente de fugir de algo que te diminuía. Marque a entrevista, eu disse. É tempo de contar a verdadeira história. Sarah Kim chegou na manhã seguinte.
Uma mulher perspicaz, na casa dos 30 anos, com o tipo de inteligência prática que vinha de anos separando fatos de ficção. Sentamo-nos na sala principal com café e muffins de mirtilo frescos enquanto ela montava seu equipamento de gravação, seu comportamento profissional suavizando-se à medida que absorvia o espaço que tínhamos criado. Isso é notável, disse ela, gesticulando para os detalhes artesanais que faziam do alojamento uma casa em vez de um hotel. Mas tenho que perguntar, como é que alguém passa de ser uma dona de casa no Kansas para gerenciar um retiro de luxo na natureza no Alasca? É uma grande transformação. Eu tinha estado me preparando para esta pergunta desde a chamada de Jenny, pensando em como enquadrar a história de uma forma que honrasse a verdade, sem alimentar a narrativa que minha antiga família estava construindo sobre meu suposto colapso. Passei 35 anos gerenciando logísticas complexas, resolvendo conflitos, criando experiências que uniam as pessoas e construindo relações que duraram décadas. Comecei. Simplesmente fiz isso sob o título de dona de casa em vez de gerente de hospitalidade. Está dizendo que seu casamento foi uma preparação para este negócio? Estou dizendo que gerenciar uma casa, organizar eventos, coordenar horários e fazer com que as pessoas se sintam valorizadas e confortáveis são exatamente as competências necessárias para gerenciar uma operação de hospitalidade bem-sucedida. A única diferença é que agora sou remunerada pelo trabalho que sempre fiz. Sarah fez anotações, sua expressão pensativa. Mas o investimento financeiro necessário para criar algo assim é substancial, mesmo para alguém com experiência em negócios. Esta era a pergunta que eu estava temendo e antecipando em igual medida. O momento em que eu teria que revelar que a esposa, peso morto, tinha sido financeiramente independente o tempo todo. Meus pais acreditavam na educação e na autossuficiência, eu disse cuidadosamente. Deixaram-me uma herança que eu investi cuidadosamente ao longo de 20 anos. Quando decidi fazer esta mudança, tive os recursos para o fazer corretamente. Então, não foi uma decisão impulsiva. Passei 6 meses pesquisando o mercado de hospitalidade do Alasca antes de comprar a propriedade. Mais 8 meses planejando a reforma e construindo parcerias com fornecedores locais. Tudo o que você vê aqui foi cuidadosamente planejado e estrategicamente executado. Sarah olhou em redor da grande sala novamente, absorvendo as evidências de planejamento sistemático e execução profissional. Margarida, tenho que perguntar. Há rumores de que sua família levantou preocupações sobre este empreendimento que questionaram sua capacidade de tomada de decisões. Como responde a isso? Senti o momento cristalizar-se ao nosso redor, a entrevista tornando-se algo maior do que um artigo elogioso sobre um novo negócio de sucesso. Esta era minha oportunidade de moldar a narrativa, de me definir antes que outros me definissem. Sarah, deixa-me perguntar uma coisa. Se um homem de 64 anos deixasse seu emprego para iniciar um negócio que se tornasse bem-sucedido o suficiente para ser destaque em revistas nacionais em 6 meses, alguém questionaria sua capacidade mental? Provavelmente não. A diferença entre confiança e instabilidade muitas vezes depende se espera que você permaneça pequena e complacente ou se é encorajado a crescer e ter sucesso. Eu escolhi o crescimento. E sua família? Pensei nas chamadas telefônicas cada vez mais desesperadas de Tom, nos filhos que tinham ficado do lado dele sem nunca perguntarem minha versão da história, nos 35 anos sendo dada como garantida por pessoas que não conseguiam me imaginar como algo diferente do seu sistema de apoio pessoal. Minha família amava a mulher que lhes tornava a vida mais fácil. Eles estão com dificuldade em aceitar a mulher que torna sua própria vida significativa. Naquela tarde, depois que Sarah terminou de fotografar o alojamento e os terrenos, recebi uma chamada que me fez tremer as mãos ao atender. Sra. Walsh, aqui é Rebecca Martinez. Temos um problema. Que tipo de problema? Os advogados do seu marido escalaram. Eles estão pedindo uma tutela de emergência, alegando que o artigo da revista prova que a senhora está em um episódio maníaco, fazendo alegações grandiosas sobre o sucesso do negócio enquanto vive em delírio. Afundei-me em uma das cadeiras da sala principal, olhando para a natureza selvagem que se tinha tornado minha casa, para o negócio que provava minha competência, para a vida que demonstrava minha capacidade de julgamento sensato. Eles estão usando meu sucesso como prova da minha incompetência.
Eles argumentam que nenhuma pessoa racional da sua idade abandonaria sua família para iniciar um resort na natureza, que a publicidade que você está gerando é prova de comportamento maníaco e que alguém precisa te proteger de si mesma antes que você perca tudo. A audiência está marcada para o próximo mês. Margarida, eles estão pedindo a curatela imediata de seus bens enquanto aguardam uma avaliação de competência. Fechei os olhos, sentindo o peso da batalha que eu estava evitando assentar sobre meus ombros. Tom não estava apenas ameaçado por minha independência. Ele estava aterrorizado que meu sucesso expusesse suas próprias limitações, sua incapacidade de ver valor em algo que ele não podia controlar. Rebecca, quero que você apresente uma contração, assédio, difamação e tentativa de exploração financeira de um adulto competente. E quero exigir que a audiência seja realizada aqui no Alasca, onde meu negócio e minha vida estão estabelecidos. Margarida, tem certeza? Uma batalha legal como esta será pública, cara e exaustiva. Olhei em redor da sala principal onde Patrícia tinha brindado a novos começos, onde Sarah tinha gravado a história de uma mulher que se recusara a permanecer pequena, onde os hóspedes se reuniriam em breve em torno de lareiras que aqueciam corpos e espíritos. Tenho certeza. Tom quer provar que sou incompetente. Vou provar que uma mulher que constrói algo tão bem-sucedido do zero é tudo menos incompetente. E se perdermos? Pensei na pergunta de David, no que descobri sobre mim mesma na natureza selvagem, e na observação de Patrícia, de que a chave para qualquer relacionamento era permitir que as pessoas se tornassem quem deveriam ser. Não vamos perder. Porque a evidência da minha competência está à nossa volta, gerando receitas e mudando vidas, e provando que, às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é apostar tudo em si mesma. Do lado de fora das minhas janelas, águias circulavam sobre a água, que não refletia senão possibilidade. A batalha estava chegando, mas eu estava pronta para ela. Afinal, eu tinha estado me preparando a vida toda para defender a mulher que finalmente tinha me tornado. O tribunal em Anchorage era menor do que eu esperava, com painéis de madeira e eficiente, com janelas que davam para as montanhas que eu tinha aprendido a chamar de lar. Pedro sentou-se à mesa do autor com sua equipe de advogados, vestindo o terno azul marinho que ele sempre alegara que o fazia parecer autoritário. Ele não me tinha olhado uma vez desde que eu tinha entrado com Rebecca ao meu lado, mas eu tinha olhado para ele, estudando o homem com quem eu tinha sido casada durante 35 anos, como se o visse claramente pela primeira vez. O terno caro não conseguia esconder a forma como seus ombros tinham se curvado para dentro, nem as rugas de preocupação que tinham se gravado em redor de seus olhos. Ele parecia menor do que eu me lembrava, diminuído de uma forma que nada tinha a ver com a idade e tudo a ver com o tipo de amargura que vinha de descobrir que seu controle tinha sido uma ilusão. Vossa Excelência, o advogado principal de Pedro dizia, um homem de rosto afilado chamado Harrison, que se especializava em direito do idoso e curatela familiar. Estamos aqui hoje porque uma mulher de 64 anos abandonou sua família, liquidou bens substanciais e mudou-se para a natureza do Alasca com base no que só pode ser descrito como delírios grandiosos. Senti a mão de Rebecca tocar brevemente a minha por debaixo da mesa, lembrete para manter a calma, para deixar a nossa prova falar em vez de reagir às acusações. Tínhamos passado semanas nos preparando para este momento, reunindo documentação que faria sua alegação parecer não apenas falsa, mas absurda. A senhora Walsh, Harrison continuou, deixou sua casa de 30 anos após o que sua família descreve como um padrão de comportamento cada vez mais errático. Ela comprou propriedade sem haver, iniciou a construção de uma empresa comercial sem experiência relevante e, desde então, fez alegações sobre seu sucesso nos negócios que beiram o fantástico. Ele gesticulou para uma pasta grossa de papéis. Temos testemunhos de membros da família documentando o crescente isolamento da Sra. Walsh, seu mau julgamento financeiro e sua aparente incapacidade de manter relações familiares normais. Seus próprios filhos expressaram preocupação com seu estado mental e sua capacidade de gerenciar bens significativos. A juíza Patrícia Ries, uma mulher na casa dos 50 anos com cabelo grisalho e o tipo de olhar direto que sugeria que ela tinha ouvido todas as variações de dramas financeiros familiares, estudou os papéis à sua frente.
Sr. Harrison, que provas específicas tem de má gestão financeira ou capacidade diminuída? Vossa Excelência, a Sra. Walsh gastou quase $400.000 em propriedade remota no Alasca e depois investiu mais $2 milhões em construção e desenvolvimento de negócios, tudo sem consultar sua família ou procurar aconselhamento profissional. E este investimento produziu que resultado? A pausa de Harrison foi quase imperceptível, mas eu a percebi. Esta era a pergunta que eles esperavam evitar. O negócio ainda está em suas fases iniciais, Vossa Excelência. Mas nossa preocupação é que a Sra. Walsh tenha posto em risco toda a sua segurança financeira, com base em expectativas irrealistas sobre... Sr. Harrison, a juíza Hendricks interrompeu. O negócio é rentável? Outra pausa. Acreditamos que os lucros reportados são exagerados. Rebecca levantou-se, sua voz calma, mas com um toque de satisfação profissional. Vossa Excelência, se me permite apresentar provas que abordam diretamente as alegações do Sr. Harrison. Durante a hora seguinte, Rebecca desmantelou sistematicamente todos os argumentos que os advogados de Pedro tinham construído. Extratos bancários mostrando que meu negócio tinha gerado mais de $300 mil em receitas em apenas 4 meses de operação. Registros de reservas, demonstrando que estávamos com lotação esgotada até o ano seguinte. Cartas do Conselho de Turismo do Alasca. Profissionais da indústria de viagens e clientes satisfeitos atestando a qualidade da nossa operação e minha competência profissional. Além disso, Vossa Excelência, Rebecca disse, tirando sua última pasta, temos documentação de que o Sr. Walsh e sua família têm um interesse financeiro significativo em declarar a Sra. Walsh incompetente. Após sua morte ou incapacidade, eles herdarão bens atualmente avaliados em aproximadamente $6 milhões. A sala de tribunal ficou em silêncio, exceto pelo ranger da máquina da estenógrafa e o som distante do trânsito de Anchorage. O rosto de Pedro tinha empalidecido, e eu vi seus advogados trocarem olhares que sugeriam que esta particular peça de prova era uma má notícia. Sra. Walsh, a juíza Hendrick disse, dirigindo-se a mim diretamente pela primeira vez. Gostaria de a ouvir. Nas suas próprias palavras, por favor, explique sua decisão de se mudar para o Alasca e iniciar este negócio. Levantei-me lentamente, sentindo o peso de tudo o que tinha levado a este momento. As risadas na mesa da minha família, a decisão de ir para o norte em direção a algo desconhecido, os meses de construção e planejamento, e a lenta e cuidadosa construção de uma vida que me pertencia inteiramente. Vossa Excelência, passei 35 anos gerenciando operações complexas sob o título de dona de casa. Coordenei horários, gerenciei orçamentos, resolvi conflitos e criei experiências que uniam as pessoas. Criei 3 filhos, apoiei a carreira do meu marido e economizei dinheiro suficiente para ser financeiramente independente, tudo enquanto me diziam que minhas contribuições eram menos valiosas do que as dele porque não vinham com um salário. Olhei diretamente para Pedro pela primeira vez desde que entrei no tribunal. Quando sugeri usar alguns dos nossos bens para iniciar um negócio que utilizaria minhas habilidades e educação, meu marido me chamou de peso morto. Meus filhos riram. Nesse momento, percebi que tinha uma escolha. Poderia continuar a aceitar a avaliação deles sobre meu valor ou poderia prová-los errados. E a senhora escolheu prová-los errados, mudando-se para o Alasca. Escolhi prová-los errados, construindo algo significativo com minhas próprias mãos, minha própria mente e meu próprio dinheiro. O fato de eu ter escolhido fazer-lo no Alasca em vez de Vermont ou Colorado ou em qualquer outro lugar é irrelevante para a questão da minha competência. A juíza Rees fez anotações, depois olhou para mim com algo que poderia ter sido aprovação. Sra. Walsh, tem algum arrependimento sobre sua decisão? Pensei cuidadosamente na pergunta, considerando não apenas as implicações legais, mas as humanas, os jantares de família que nunca partilharia, os netos que talvez nunca conhecesse, a vida que tinha deixado para trás em busca de uma que se encaixasse melhor. Lamento que me tenha levado 64 anos para me valorizar o suficiente para fazer esta escolha. Lamento que minha família tenha preferido uma versão de mim que era pequena o suficiente para seu conforto, em vez de grande o suficiente para minha própria realização.
Mas não me arrependo de construir algo que prova o que eu sempre soube sobre mim mesma, que sou capaz de coisas extraordinárias quando finalmente me permitem tentar. O tribunal ficou em silêncio por um longo momento. Então a juíza Riz falou, sua voz carregando a autoridade de alguém que tinha passado décadas separando a verdade da manipulação. Sr. Harrison, sua petição é negada. A senhora Walsh demonstrou não capacidade diminuída, mas capacidade expandida. As provas mostram uma mulher que traduziu com sucesso uma vida inteira de habilidades de gestão em uma empresa de negócios lucrativa. O fato de alguns membros da família desaprovam suas escolhas não constitui motivo para curatela. Ela virou-se para a mesa de Pedro, sua expressão severa. Além disso, estou preocupada com o que parece ser uma tentativa de usar o sistema judicial para controlar as decisões financeiras de um adulto competente em benefício de potenciais herdeiros. Sra. Walsh, a senhora é livre para gerenciar seus bens e sua vida como bem entender. Depois que o martelo caiu e o tribunal começou a esvaziar, fiquei no corredor lá fora, sentindo-me estranhamente vazia, apesar da vitória. Pedro se aproximou lentamente, seus advogados mantendo-se a uma distância respeitosa. Inês, ele disse baixinho, e ouvi algo em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Derrota genuína. É Margarida agora. Margarida? Ele parecia mais velho do que seus 67 anos, desgastado por meses de batalhas legais e pela gradual percepção de que a mulher que ele tinha dado por garantida nunca mais voltaria. Quero que saiba que nunca quis que isso fosse tão longe. O que você quis dizer? Eu queria que você voltasse para casa. Pensei que se eu tornasse tudo difícil o suficiente, caro o suficiente, você perceberia que tudo isso era um erro e voltaria para seu lugar. Olhei para este homem que tinha partilhado minha cama durante 3 décadas, que tinha gerado meus filhos, que de alguma forma tinha se convencido de que o amor significava manter as pessoas pequenas o suficiente para controlar. Pedro, eu finalmente estou onde pertenço. Lamento que isso não te inclua. Ele assentiu lentamente, talvez compreendendo pela primeira vez que algumas partidas eram permanentes, alguns crescimentos irreversíveis. Os miúdos querem ver você, Sarah, especialmente. Ela tem feito perguntas sobre como a tratamos, sobre o que poderíamos ter perdido. Eles sabem onde me encontrar. Saí do tribunal, da batalha legal, dos últimos laços que me ligavam a uma vida que nunca me tinha servido. Rebecca me levou ao aeroporto onde Jenny esperava, com um avião fretado que me levaria para casa, para meu lago, meu negócio, meu santuário cuidadosamente construído na natureza. Enquanto voávamos para o norte, em direção a Fairmont Station, observei a paisagem mudar de expansão urbana para a floresta sem fim, dos padrões complicados da civilização para a simplicidade pura da natureza selvagem. A juíza Riz estava errada em uma coisa. Eu não tinha capacidade expandida. Eu sempre tive essa capacidade. Eu apenas tinha finalmente encontrado um lugar onde era valorizada em vez de temida. O avião virou para casa e eu comecei a planejar minha próxima expansão. Peso morto não ganhava casos em tribunal. Peso morto não construía negócios que mudavam a vida das pessoas, mas uma mulher que tinha estado carregando todos os outros durante 35 anos podia certamente levar-se a si mesma para qualquer horizonte que escolhesse. 2 anos após a audiência, eu estava no deck principal do alojamento, observando um helicóptero à aterragem em nosso heliporto privado, a mais recente adição a uma propriedade que agora se estendia por 200 hectares e empregava 37 pessoas durante todo o ano. O ar outonal era fresco com a promessa do inverno, e as montanhas do outro lado do lago usavam coroas de neve fresca, que em breve transformariam o mundo em um paraíso cristalino, que nossos hóspedes de inverno pagavam preços premium para experimentar. Os passageiros do helicóptero emergiram com os movimentos cuidadosos de pessoas que entravam em um lugar que só tinham sonhado. Uma CEO de tecnologia do Vale do Silício e sua família celebrando seu 50º aniversário, com o que seu agente de reservas tinha descrito como a derradeira experiência de desintoxicação digital. Passariam 5 dias aqui, aprendendo a pescar com Jenny, participando de workshops de fotografia de vida selvagem e descobrindo como soava o silêncio quando não era interrompido por notificações. Mas foi o segundo helicóptero que me fez o coração acelerar.
Sara emergiu primeiro, olhando em redor com o espanto de alguém que via o mundo da mãe pela primeira vez. Atrás dela vinham Miguel, depois David. Meus 3 filhos, finalmente aceitando meu convite para visitar a vida que outrora tinham descartado como prova de colapso mental. Mãe, Sara disse, e havia algo diferente em sua voz. Não o desdém casual que eu me lembrava do nosso último jantar em família, mas um verdadeiro espanto misturado com o que poderia ter sido arrependimento. Isto é incrível. Ela tinha razão. O Northern Lights Sanctuary tinha crescido para algo que excedia até meus sonhos mais ambiciosos. O alojamento principal agora apresentava 12 suítes de luxo, cada uma desenhada para mostrar um aspecto diferente da beleza natural do Alasca. O edifício do spa oferecia tratamentos que incorporavam tradições e ingredientes locais, enquanto o centro de conferências atraía retiros executivos de empresas da Fortune 500 que procuravam experiências autênticas de construção de equipes. Bem-vindos à minha casa, eu disse, abraçando cada um dos meus filhos por sua vez. Sara segurou-me por mais tempo do que o necessário, como se estivesse tentando memorizar algo que tinha perdido, e só agora percebia que precisava. Fiz-lhes o tour completo, observando suas expressões mudarem à medida que absorviam o que sua mãe tinha construído. A cozinha comercial, onde eu ainda preparava pratos especiais para ocasiões especiais. A biblioteca repleta de primeiras edições e história local, que tornava as noites de nossos hóspedes tão ricas quanto seus dias. Os espaços de workshop, onde artistas visitantes ensinavam artesanato tradicional, juntamente com técnicas modernas. Você fez tudo isso? David perguntou enquanto estávamos na sala de conferências, onde executivos da Fortune 500 planejavam estratégias enquanto olhavam para a natureza selvagem, que nunca tinha ouvido uma buzina de carro. Quero dizer, você planejou, gerenciou, construiu. Tive ajuda, eu disse, pensando em Jenny e Maria, e nas dezenas de artesãos locais, cujas habilidades tinham transformado minha visão em realidade. Mas sim, fiz tudo isso. Miguel estava estudando os gráficos financeiros exibidos no centro de negócios, números de visitantes, projeções de receita, estatísticas de emprego que mostravam como nosso sucesso tinha repercutido em toda a região. Mãe, esses números, isso não é um hobby. Isso é uma grande operação hoteleira. Você está empregando metade do município. 43%, na verdade. Estaremos em 51% quando a expansão de inverno estiver concluída. Ficaram em silêncio durante o jantar, comendo o salmão que Jenny tinha pescado naquela manhã e os vegetais da nossa estufa, enquanto tentavam reconciliar a mulher à sua frente com a mãe que pensavam conhecer. Fora das janelas da sala de jantar, a aurora boreal pintava o céu em fitas de verde e ouro. As mesmas luzes que eu tinha aprendido a ler como previsões meteorológicas. Devo-lhe um pedido de desculpas, Sara disse finalmente, pousando o garfo e olhando diretamente para mim pela primeira vez, desde que chegou. Todos nós devemos. Não me deve nada, devemos. Sua voz era firme, mas eu podia ver lágrimas se formando. Tenho pensado naquele jantar de ação de graças. Em como rimos quando o pai te chamou, quando ele disse o que disse. Tenho pensado em como nunca perguntamos o que você queria, o que você sonhava, o que te fazia feliz. Sara, deixa-me terminar. Passei 2 anos dizendo às pessoas que minha mãe teve algum tipo de colapso e fugiu para o Alasca. Mas olhando para este lugar, vendo o que você conseguiu, você não teve um colapso, mãe. Você teve um avanço. David assentiu, o rosto sério à luz do fogo. Tenho pesquisado a indústria hoteleira desde que decidimos visitar. Sabe qual é a taxa de insucesso para novos resorts de luxo? Especialmente aqueles iniciados por pessoas sem experiência comercial prévia? Imagino que seja alta. 87% falham nos primeiros 2 anos. Mas você não está apenas tendo sucesso. Você está definindo os padrões da indústria. Li o artigo na Hospitality Design sobre suas práticas sustentáveis. O artigo na Forbes sobre a transformação de economias rurais através do turismo autêntico. Mãe, você está sendo estudada em escolas de negócios. Pensei na professora de Stanford que tinha ligado no mês passado, perguntando se podia trazer um grupo de estudantes de pós-graduação para estudar nosso modelo operacional.
na equipe de documentário que tinha passado 3 semanas filmando nossas práticas sustentáveis, no convite para falar na Conferência Internacional de Hospitalidade em Dubai. Tem sido uma experiência de aprendizagem, eu disse simplesmente. Experiência de aprendizagem? Miguel riu. Mas não havia crueldade nisso, apenas espanto. Mãe, você revolucionou uma indústria. Enquanto estávamos preocupados que perdesse a cabeça na natureza, você estava construindo um império. Império. A palavra parecia estranha aplicada ao que tinha começado como mera sobrevivência. A necessidade de provar que eu era mais do que a soma das limitações dos outros. Mas olhando em redor da sala de jantar onde hóspedes de 6 países diferentes partilhavam histórias e planejavam as aventuras de amanhã, suponho que era preciso. Há mais uma coisa, Sarah disse, sua voz baixando para algo mais pessoal. Sobre o pai. Esperei, observando minha filha lutar com palavras que claramente tinha ensaiado durante meses. Ele tem estado diferente desde o caso em tribunal. Mais pequeno, de alguma forma. Joana o deixou no ano passado. Ela disse que viver com ele era como estar casada com um homem que estava zangado com o mundo por mudar sem sua permissão. Senti uma pontada de algo que não era bem simpatia, mas também não era satisfação. Lamento ouvir isso. É sério? Pensei na pergunta enquanto observava a aurora dançar lá fora pelas nossas janelas. Lamentava eu que o homem que me tinha chamado de peso morto estivesse lutando para reconstruir sua vida sem a infraestrutura que eu tinha proporcionado durante 35 anos? Lamentava eu que seus filhos o estivessem finalmente vendo claramente o suficiente para fazer seus próprios julgamentos sobre seu caráter? Lamento que ele esteja aprendendo lições dolorosas sobre o valor do que ele deu por garantido. Lamento que tenha sido preciso me perder para ele entender o que tinha perdido. Mas, Sarah, não me arrependo de ter partido. Não me arrependo de ter construído isto. E não me arrependo de ter provado que tudo o que ele disse sobre mim estava errado. Ele sabe disso agora, Miguel disse baixinho. Não o admitirá. Mas sabe, ele pergunta por você às vezes. Não como se a quisesse de volta, mas como se estivesse tentando entender como errou tanto. Conversamos até o fogo virar brasas. Meus filhos fazendo perguntas sobre o negócio, a comunidade, a vida que eu havia construído das cinzas do desprezo deles, ficaram por 4 dias, participando das mesmas atividades que nossos hóspedes pagantes, aprendendo a ver o Alasca através das lentes que eu havia criado para visitantes, buscando uma transformação autêntica. Na última manhã, enquanto Jenny se preparava para levá-los de volta a Anchorage, Sarah me puxou de lado. Quero trazer as meninas aqui neste verão, disse ela. Suas netas. Quero que vejam o que sua avó realizou. Quero que saibam que nunca é tarde demais para se tornarem quem elas devem ser. Elas são sempre bem-vindas. E mãe, quero me envolver. Não como hóspede, não como sua filha sentindo culpa pelo passado, mas como alguém que entende o que você construiu aqui e quer ajudar a crescer. Olhei para Sarah. Realmente olhei para ela, vendo não a jovem que havia rido dos meus sonhos, mas uma adulta que havia passado 2 anos questionando tudo o que pensava saber sobre força, sucesso e a coragem de mudar de rumo. O que tem em mente? Eu dirijo uma empresa de marketing em Chicago. Conheço estratégia digital, desenvolvimento de marca, mídia social. Poderia ajudá-la a expandir sem perder o que torna este lugar especial. Poderia ajudá-la a contar sua história para pessoas que precisam ouvi-la. Mulheres que pensam que é tarde demais para recomeçar. Famílias que esqueceram como valorizar os sonhos uns dos outros. Senti algo quente se instalar no meu peito. Não a gratidão desesperada de alguém faminto por conexão familiar, mas a sólida satisfação do respeito mútuo conquistado através de uma avaliação honesta. Eu gostaria disso, disse eu. Eu gostaria muito. Enquanto o helicóptero decolava, levando meus filhos de volta para suas vidas nos 48 estados inferiores, eu estava no convés, vendo-os desaparecer no vasto céu do Alasca. Eles voltariam, não porque se sentiam obrigados a visitar sua mãe excêntrica, que tinha fugido para a natureza, mas porque tinham descoberto algo aqui que valia a pena preservar. Jenny juntou-se a mim no convés, seguindo meu olhar para o horizonte onde o helicóptero tinha desaparecido. Eles percebem agora, disse ela. Finalmente veem o que você construiu aqui. Eles veem o que todos construímos aqui.
Este lugar existe porque as pessoas acreditaram em algo maior do que suas limitações individuais. Por falar nisso, Jenny sorriu, tirando seu celular. Acabamos de receber a confirmação da equipe de documentário da National Geographic. Eles querem nos apresentar em sua série sobre turismo sustentável. Episódio completo, horário nobre, distribuição internacional. Olhei para a natureza que se tinha tornado meu santuário, para o negócio que provava minha competência, para a comunidade que valorizava minhas contribuições em vez de as dar por garantidas. Em algum lugar no Kansas, Tom estava provavelmente lendo sobre meu sucesso em revistas que nunca tinha comprado quando eu vivia na casa dele. Em algum lugar no mundo, mulheres estavam fazendo a mesma escolha que eu tinha feito: apostar tudo em si mesmas quando todos os outros tinham apostado contra elas. Agenda, eu disse. É hora de o mundo inteiro saber o que um peso morto pode conseguir quando finalmente para de carregar todos os outros. A aurora tinha começado cedo esta noite, pintando o céu em cores que não tinham nome, lembrando-me que as coisas mais bonitas muitas vezes aconteciam quando se viajava para longe o suficiente das limitações familiares para descobrir a nossa própria magnificência. Eu tinha um império para gerenciar. A equipe de notícias chegou em uma manhã fresca de outubro, quando a luz do outono transformava tudo em ouro. Seus caminhões de equipamento retumbavam pela estrada, que não tinha sido mais do que uma trilha de caça quando eu tinha chegado há 5 anos. Agora, estava pavimentada e mantida, larga o suficiente para os ônibus turísticos que traziam visitantes de todo o mundo para experimentar o que o Wall Street Journal tinha chamado o retiro de luxo mais autêntico na natureza da América do Norte. Observei-o se montar na sala principal do alojamento, onde eu estava revendo as reservas da manhã com Sarah, que se tinha mudado para o Alasca permanentemente há 6 meses para gerenciar nossas operações em expansão. Minha filha, minha parceira agora realmente, tinha provado ter herdado mais do que apenas a cor dos meus olhos. Suas campanhas de marketing tinham transformado o Northern Light Sanctuary de um segredo regional em um destino internacional, enquanto de alguma forma preservava a autenticidade íntima que tornava a experiência significativa. A equipe dos 60 Minutes quer começar com a entrevista geral, Sarah disse, consultando o horário detalhado que tinha preparado. Depois filmarão as atividades dos hóspedes, entrevistas com o pessoal e o segmento de impacto comunitário na cidade. 60 Minutes. A chamada tinha chegado há 3 meses de uma produtora que tinha visto nossa reportagem na National Geographic e queria explorar o que ela chamava o fenômeno da reinvenção na vida adulta. Mas eu sabia a verdadeira história que eles estavam perseguindo. A mulher que tinha sido descartada por sua própria família e depois construiu algo tão bem-sucedido que forçou todos a reconsiderar suas suposições sobre idade, gênero e a coragem de mudar de rumo. A entrevista aconteceu no deck com vista para o lago, com as montanhas fornecendo um cenário que fazia cada foto parecer um cartão postal. A correspondente Margarida Brennan, uma coincidência de nomes que não passou despercebida a nenhuma de nós, fez as perguntas que eu esperava e algumas que não. Margarida? Ela disse, recostando-se na cadeira enquanto a equipe ajustava o equipamento. Há 5 anos, você era uma dona de casa tradicional no Kansas. Hoje, gerencia uma operação que emprega 63 pessoas e gera mais de 12 milhões de dólares em receita anual. Como explica essa transformação? Eu tinha respondido a versões desta pergunta dezenas de vezes para revistas, documentários e os estudantes de escolas de negócios que agora usavam nossa operação como estudo de caso. Mas algo naquele momento, as câmeras, o cenário, o conhecimento de que esta entrevista alcançaria milhões de pessoas, fez-me querer ser mais honesta do que alguma vez tinha sido publicamente. Margarida, acho que a maioria das pessoas não entende o que me aconteceu. Eles veem como transformação, como se eu tivesse me tornado alguém completamente diferente. Mas a verdade é que eu finalmente me tornei quem sempre fui por baixo das expectativas. O que quer dizer com isso? Quero dizer que gerenciar uma casa durante 35 anos me deu exatamente as habilidades necessárias para gerenciar uma complexa operação hoteleira, coordenar horários, gerenciar orçamentos, resolver conflitos, criar experiências que uniam as pessoas. Eu tinha feito tudo isso durante décadas. A única diferença era que, de repente, eu estava fazendo isso para pessoas que valorizavam minhas contribuições em vez de as darem por garantidas.
Mas certamente iniciar um negócio na natureza do Alasca exigiu habilidades que a senhora não tinha como dona de Furinte Goraveira na Faduki, eu sorry. Pensando nas inúmeras vezes que me tinham feito esta pergunta, sempre formulada de forma a sugerir que o trabalho doméstico era de alguma forma menos complexo do que um negócio real. Margarida alguma vez tentou preparar 3 adolescentes para a escola enquanto preparava um jantar para 12? Gerenciar um orçamento que esticava uma renda de classe média para cobrir mensalidades universitárias e coordenar horários de voluntários para uma arrecadação de fundos de caridade que arrecadou $50.000, porque essa era uma terça-feira típica na minha vida anterior. E a reação da sua família ao seu sucesso? Esta era a pergunta que eu estava temendo e antecipando em igual medida. A história já era de conhecimento público. A batalha legal, as tentativas de Tom de me declarar incompetente, a gradual reconciliação com meus filhos. Mas esta era a primeira vez que me pediam para refletir sobre isso para uma audiência nacional. Minha família amava a mulher que lhes facilitava a vida. Eles lutaram para aceitar a mulher que tornava sua própria vida significativa. Isso não é incomum. A mudança é ameaçadora para as pessoas que se beneficiam do status quo, mesmo quando esse status quo é limitante para todos os envolvidos. Tem algum contato com seu ex-marido? Fiz uma pausa pensando no cartão de Natal que Tom tinha enviado no ano passado. A primeira comunicação entre nós, desde que o divórcio foi finalizado. Uma mensagem simples. Parabéns pelo seu sucesso, espero que você seja feliz. Não era bem um pedido de desculpas, mas talvez o mais próximo que ele pudesse chegar de reconhecer o que tinha perdido quando descartou meus sonhos como um peso morto. Tom e eu vivemos vidas muito diferentes agora. Espero que ele tenha encontrado paz com suas escolhas, assim como eu encontrei paz com as minhas. E quanto a outras mulheres que possam estar em situações semelhantes, mulheres que se sentem desvalorizadas em suas famílias ou casamentos? Foi por isso que aceitei a entrevista. Por que abri minha vida a este nível de escrutínio? Não pelo valor de marketing. Nossas reservas estavam sólidas para os próximos 3 anos, mas pelas mulheres que poderiam estar assistindo de salas de jantar, onde seus sonhos eram tratados como inconvenientes. Dir-lhes-ia que seus instintos sobre seu próprio valor são provavelmente precisos, que se as pessoas ao seu redor não conseguem ver seu valor, o problema não é sua visão, são as limitações dos outros, e que nunca é tarde demais para apostar em si mesma, mesmo quando todos os outros estão apostando contra você. Após a entrevista, a equipe passou o dia filmando nossas operações, hóspedes aprendendo técnicas de pesca tradicionais com Jenny, participando de workshops de fotografia da vida selvagem, reunindo-se em volta de fogueiras à noite para partilhar histórias de transformação e descoberta. Entrevistaram membros do pessoal sobre o impacto econômico na comunidade, funcionários locais sobre turismo sustentável, e hóspedes sobre o que tinham encontrado na natureza do Alasca, que não conseguiam encontrar em mais lado nenhum. Mas foi o segmento final que me trouxe lágrimas inesperadas aos olhos. A equipe tinha arranjado uma videochamada com um grupo de mulheres de todo o país, espectadoras de suas reportagens anteriores sobre nossa operação, que tinham sido inspiradas a fazer suas próprias grandes mudanças de vida. Uma mulher de 60 anos que tinha deixado um casamento sufocante para abrir um ateliê de arte. Uma mulher de 50 anos que tinha deixado a advocacia empresarial para se tornar guia na natureza. Uma avó que tinha usado suas poupanças para iniciar uma organização sem fins lucrativos, servindo veteranos sem abrigo. Margarida, uma delas, disse através do ecrã: "Eu queria agradecer-lhe não apenas por construir algo bonito, mas por provar que mulheres como nós, mulheres que passaram décadas servindo todos os outros, que somos capazes de coisas extraordinárias quando finalmente estamos livres para as tentar." À medida que a noite se instalava sobre o lago e as equipes de filmagem embalavam seu equipamento, caminhei até a beira da água onde tinha estado naquela primeira noite, processando a enormidade do que estava tentando. A mulher que tinha feito essa escolha parecia uma estranha agora, corajosa certamente, mas também desesperada de uma forma que já não me lembrava de sentir. Sarah me encontrou lá, enquanto a aurora começava sua dança noturna no céu. €1 pelos seus pensamentos, disse ela, sentando-se ao meu lado no banco que tinha instalado para hóspedes que precisavam de momentos de tranquilidade para processar suas próprias transformações. Eu estava pensando naquela primeira noite, o quão aterrorizada estava por ter cometido um erro.
que talvez seu pai tivesse razão sobre minhas capacidades. Algum arrependimento? Pensei na pergunta, enquanto via as luzes do norte pintarem o céu com cores que ainda me tiravam o fôlego após 5 anos. O negócio tinha crescido para além dos meus sonhos mais selvagens, empregando 3 vezes mais pessoas do que alguma vez tinha imaginado, gerando receitas que me tinham tornado financeiramente independente de formas que nunca tinha esperado. Mas o verdadeiro sucesso não era financeiro. Eram os e-mails da manhã de hóspedes cujas vidas tinham sido mudadas pelo tempo passado aqui. As candidaturas de outras mulheres inspiradas a iniciar seus próprios negócios. O conhecimento de que eu tinha provado algo importante sobre o potencial inexplorado que existia em vidas que pareciam comuns por fora. Lamento que me tenha levado 64 anos para me valorizar o suficiente para fazer esta escolha, eu disse finalmente. Lamento os anos que passei pedindo desculpa por ocupar espaço, em vez de reivindicar o espaço que merecia. Mas não me arrependo de partir ou de construir isto, ou de provar que tudo o que eles disseram sobre mim estava errado. Por falar nisso, Sarah disse, tirando seu celular, acabamos de receber um e-mail da Casa Branca. Querem discutir a apresentação de nossas práticas sustentáveis na iniciativa de desenvolvimento econômico do presidente. Algo sobre revitalização rural e empreendedorismo feminino. Ri, lembrando-me da mulher que tinha sido chamada de peso morto em um jantar de família, que tinha sido ameaçada com processos de tutela, que tinha sido dispensada como tendo um colapso, quando na verdade estava tendo um avanço. Agenda, eu disse. Mas certifique-se de que eles entendem que isto não é apenas sobre o sucesso nos negócios. É sobre o que acontece quando pessoas que foram subestimadas finalmente têm a chance de mostrar do que são capazes. A aurora dançou por cima como aplausos, e em algum lugar na distância, ouvi o chamado assombroso dos Grows, se preparando para sua migração para o sul. Daqui a algumas horas, eu reveria o horário de amanhã, verificaria as acomodações dos hóspedes e planearia a próxima fase da nossa expansão. Havia sempre outro desafio, outra oportunidade, outra chance de provar que as coisas mais extraordinárias muitas vezes vinham das fontes mais inesperadas. Mas esta noite eu simplesmente sentei-me ao lado da minha filha, observando a natureza selvagem que tinha reivindicado como minha, rodeada pelas evidências do que aconteceu quando um peso morto finalmente parou de carregar todos os outros e começou a levantar-se a si mesma. Sabe o que descobri aqui? Eu disse a Sarah enquanto caminhávamos de volta para o alojamento, onde as luzes brilhavam como faróis nas janelas que eu tinha ajudado a projetar. O quê? Descobri que nunca fui um peso morto afinal. Fui apenas uma mulher extraordinária o suficiente para carregar uma família inteira durante 35 anos. Tão forte que quando finalmente os larguei e comecei a carregar-me a mim mesma, consegui construir um império. Sarah sorriu, enlaçando meu braço, enquanto subíamos os degraus para a casa que eu tinha criado inteiramente através da minha própria visão e determinação. Quer saber um segredo, mãe? Alguns de nós sempre soubemos disso. Apenas nos esquecemos de mencionar quando teria sido importante. Dentro do alojamento, nossos hóspedes da noite estavam se reunindo em volta da lareira da sala principal, partilhando histórias de transformação e possibilidade, enquanto a natureza se estendia infinitamente além de nossas janelas. Vasta o suficiente para conter todos os sonhos que alguma vez tinham sido descartados. Forte o suficiente para apoiar qualquer pessoa corajosa, o suficiente para construir algo que valesse a pena construir. Vim para o Alasca pensando que estava fugindo de uma família que não me valorizava. Descobri que estava correndo em direção a uma vida que finalmente se encaixava na mulher que sempre tinha sido por baixo de suas limitações. Algumas pessoas passam a vida inteira sendo-lhes dito que são um peso morto. Passei 5 anos na natureza, provando que a coisa mais pesada que alguma vez tinha carregado eram as opiniões dos outros. Acontece que, quando finalmente as largamos, podemos nos levar para qualquer lugar. Fim.